Fui transportado para uma sociedade matriarcal primitiva, onde as mulheres são superiores e os homens inferiores. Mas eu, por não poder ter filhos, fui expulso da tribo pela chefe. Ela disse que homens que só sabem apanhar bagas são os mais inúteis de todos. No entanto, quando usei umas lianas para tirar do rio os peixes mais gordos, o olhar de todas as mulheres mudou. Enquanto elas ainda lutavam por umas quantas bagas verdes, eu já tinha dado aos homens peixe assado para comer. E tudo isto apenas porque eu tenho algo que elas nunca irão entender. A minha mente guarda 5.000 anos de sabedoria e civilização. Nesse momento, na gruta úmida, a chefe da tribo olhou para mim com uma expressão de desprezo. Yeian, desaparece da tribo. Ela estava sentada numa pedra ao centro, vestindo uma saia de pele e ervas. Eu cerrei os punhos. Atrás de mim, estavam mais de 10 homens da tribo. Naquele instante, a gruta estava dividida em duas fações. Uma era a das mulheres da tribo, que estavam com Awumuya. As suas saias de pele eram visivelmente de melhor qualidade. E havia a outra fação. E a dos homens da tribo que estavam atrás de mim. Eles só tinham uma corda de cânhamo amarrada à cintura. Usavam uma folha para se cobrirem, ou então andavam completamente nus. Os homens da tribo olhavam para a expressão fria da Awumuya, a tremer de medo. Sem lágrimas para chorar. Yeian. De cada vez que caçam, nunca apanham presas. Bando de homens inúteis. Nem sequer sabem tecer. Também não podem ter filhos. Eu já disse para não cultivarem. E ainda há 1 ou 2 que passam o dia todo a cultivar sem parar. Atrapalham a tribo na hora de comer. Se nem sequer conseguem arranjar comida, então não servem para absolutamente nada. Desapareçam. O tom da Awumuya era gélido, e as mulheres da tribo à sua volta lançavam-lhe olhares frios. Diziam apenas palavras de desprezo e desdém. O meu olhar vacilou. Eu fui transportado. Transportado para esta era tribal da época primitiva. Neste mundo, as mulheres estão no poder. É um clã matriarcal. As mulheres podem gerar vida e tecer saias de pele de animal. Podem criar os filhos. São vistas como seres supremos. Já os homens são apenas macacos um pouco mais robustos. Mas, cerrei os punhos com ainda mais força. Por ser alguém que veio de outro mundo, eu conhecia melhor as falhas da sociedade matriarcal. Tecnologia? Nenhuma. Armas? Primitivas. Vida. Passar fome a maior parte do tempo. Cada refeição era casca de árvore e bagas. Carne cozinhada? Isso era completamente impensável. Se é que havia alguma vantagem neste clã matriarcal, seria provavelmente que as mulheres aqui eram muito bem nascidas, com a pele clara, e feições bonitas. Jing, parabéns anfitrião por despertar o sistema de construção de clã patriarcal, a emitir agora a missão principal, centrada no anfitrião. Estabelecer uma poderosa sociedade tribal de clã patriarcal. Módulos despertos. Pontos de contribuição e loja de troca. Desde que o anfitrião realize ações benéficas para a construção da tribo patriarcal, poderá desbloquear conquistas, ganhando pontos de troca. E esses pontos de troca podem ser usados na loja interna para trocar por qualquer coisa que o anfitrião consiga imaginar, tornando-se a sua poderosa pedra basilar no caminho para construir uma sociedade de clã patriarcal. No instante em que a voz eletrônica soou na minha mente, um ligeiro sorriso formou-se no canto da minha boca. O meu sistema finalmente chegou, mas ficar nesta tribo já era impossível. Neste mundo, é possível cultivar. É por isso que as mulheres da tribo são tão bonitas. Devido ao seu cultivo, a maioria tem uma energia vital abundante. Só a líder da tribo, Awumuya, sozinha. Consegue derrotar facilmente os nossos mais de 10 homens da tribo. Quanto ao porquê de os homens não o conseguirem. O método de cultivo atual foi criado a pensar na constituição do corpo feminino. Se um homem o praticar de forma imprudente, a probabilidade de o seu corpo explodir e ele morrer é altíssima. A eficiência é dezenas de vezes pior. Mas agora que despertei o sistema, está na hora de mostrar a estas gajas o que é um homem de verdade. Líder da tribo, estamos na época mais quente. Lá fora, já não há bagas nem vegetais selvagens comestíveis. Peço-lhe que tenha alguma clemência. Não expulse o Yeian. Pelo menos, espere até a estação não estar tão quente. Quando um sorriso surgiu nos meus lábios e eu estava prestes a responder a Awumuya, de entre as mulheres da tribo. Uma rapariga com mais ou menos a minha idade, talvez uns 18 anos. Com um osso de animal na cabeça, falou com ansiedade. A rapariga tinha um ar alegre e bonito. Os seus olhos brilhantes estavam marejados de lágrimas. Não! Os homens devem ser castigados. Este assunto não se discute. Awumuzi, recua. A Awumuya olhou friamente para Awumuzi, com um olhar que parecia soltar farpas de gelo. Olhei para Awumuzi e senti-me comovido. A Awumuzi, uma irmã mais nova da tribo que cresceu comigo, ao contrário das outras mulheres da tribo que me tratavam como um macaco, ela respeitava-me genuinamente como um irmão mais velho. Quando a Awumuzi, aflita, ia para dizer mais alguma coisa. Chega. Awumuya, tu só queres que eu me vá embora, não é? Pra que dificultar a vida a uma rapariga como a Awumuzi?
Eu levo-os comigo e deixo a tribo. Umuya, digo-te uma coisa. Vou levar os homens da tribo para fundar uma nova, e teremos uma vida milhares e milhares de vezes melhor do que na vossa tribo de mulheres. Umuya, nessa altura, vou ficar à espera que venhas chorar e implorar-me. Gritei em voz alta para Umuya, com o olhar a brilhar. Depois de ouvir isto, a Umuya desatou a rir. O seu corpo tremia sem parar. O seu corpo esbelto e delicado, com seus frutos fartos, era cheio de charme. Mas o seu riso era gelado, como se tivesse ouvido a maior piada do mundo. Yeyan, seu macaco fedorento. Como te atreves a falar assim com a líder? Gritaram algumas mulheres da tribo furiosas. Outras desataram a rir. Nem sequer sabem tecer. Nem construir casas, nem cuidar das crianças. Um macaco que não sabe fazer nada tem o descaramento de dizer que vai construir uma tribo 100 ou 1000 vezes melhor que a nossa? Quem é que acredita nisso? Yeyan. Não digas mais nada. Ajoelha-te e implora o perdão da líder. Mesmo que tenhas de trabalhar como um escravo, tens de ficar na tribo. Sair da tribo agora é suicídio. Os homens da tribo atrás de mim, de pele escura e tão magros que só se lhes viam as costelas, suspiraram e puxaram-me pelo braço. Naturalmente, eles não acreditavam nas minhas palavras. Aos olhos deles, não passavam de homens inúteis que as mulheres podiam espancar, insultar e abandonar quando quisessem. Vamos! Estas gajas não percebem nada. De agora em diante ouçam-me todos. Eu, Yeyan, vou dar-vos do bom e do melhor. Quem quer vir comigo? Perguntei acenando com a mão. Olhei para os mais de 10 homens de pele escura e magros à minha frente, mas todos fizeram orelhas moucas. Julgando que eu estava louco, todos se ajoelharam a implorar ao Umuya. Mesmo que fosse para me rebaixar ao nível de um animal, tinha de me agarrar à tribo para sobreviver. Apenas 3 pessoas não estavam dispostas a continuar a viver de forma tão humilhante. 2 homens mais velhos da tribo, e um membro da tribo da minha idade saíram da caverna. E puseram-se ao meu lado. Mesmo que tivéssemos de passar fome e frio lá fora, não estávamos dispostos a continuar a ser escravos submissos. Queríamos partir. Eles não acreditaram nas minhas palavras, mas sentiram-se indignados com a atitude impiedosa de Umuya. Os restantes membros da tribo, ajoelhados, olharam para eles com um pingo de compaixão nos olhos. Escolher partir neste momento era simplesmente procurar a própria morte. Não me demorei mais e saí da caverna com os membros da tribo. Pouco depois de sairmos, ouvi passos atrás de nós. Olhei para trás e vi a Umuzi. Ela não disse uma palavra. Com os olhos embaciados, agarrou na minha mão e encheu-a de bagas. Olhando para aquelas 2 ou 3 bagas esverdeadas, suspirei. Na sociedade matriarcal, raramente sobravam bagas após a distribuição. De certeza que as tinha guardado em segredo. Fiquei tão comovido que não sabia o que dizer. Yeyan, aguenta um pouco. Eu venho trazer-te bagas. A Umuzi olhou para mim com uma expressão de mágoa. Levantei a mão e acariciei-lhe a cabeça, esboçando um sorriso confiante. Não te preocupes, eu vou voltar de certeza. A expressão no rosto da Umuzi era tão triste que parecia que ia desatar a chorar. Irmão Yeyan, tu faz conseguir, eu vou-me embora, Deus. Ela soluçou e limpou as lágrimas. Despediu-se a conter as lágrimas e foi-se embora. Eu observei-a afastar-se. Esbocei um sorriso de satisfação. A Umuzi acredita tanto em mim. Então, com mais razão ainda, não posso desiludi-la. Virei a cabeça e olhei para a distância. Fiquei imediatamente chocado com a cena à minha frente. Foda-se! Que conversa era aquela de ser abandonado e ficar à espera da morte? Onde é que estava a chuva fora da tribo? Era um paraíso na terra. À minha frente, havia manadas de antílopes gordos a correr. Havia uma colmeia enorme de onde parecia pingar mel e frutos gigantes pendurados nas árvores altas. Eram tudo recursos que o clã matriarcal não conseguia obter, mas que eu podia conseguir facilmente. E agora, o que vamos fazer? Se continuarmos assim, vamos mesmo morrer. Será que devemos ir juntar-nos a outra tribo? Nesta altura, que tribo não é igual? Chamam-nos macacos. Não somos dignos de ser comparados com as mulheres. Mas mesmo assim, não quero voltar para ser tratado como um escravo pela Umuya. Nós somos homens, não escravos. Na estepe primitiva, os 3 membros da tribo lamentavam-se, com os olhos cheios de desespero. Mas eu já estava ocupado ao longe. Ora corria para as árvores para apanhar lianas, ora corria para a lama para cavar, todo enlameado, mas sem parar. Neste momento, estava na margem do rio. Estava a entrelaçar as lianas umas nas outras. Queria fazer uma rede de pesca. O rio dava pela cintura e os peixes nadavam livremente lá dentro. Como a tecnologia de ferramentas do clã matriarcal era extremamente rudimentar, os primitivos não conseguiam pescar no rio. Os peixes do rio não tinham predadores naturais e eram enormes. A sua carne era deliciosa. Se alguém tivesse a sorte incrível de apanhar um, as tribos vizinhas ficariam tão cobiçosas que trocariam 3 dos seus homens por ela. E agora, vou fazer uma rede de pesca para apanhar uns peixes grandes e resolver o nosso problema imediato. Yeyan, o que estás a fazer? Já pensaste a que tribo te vai juntar? Um membro da tribo aproximou-se.
Olhava para mim, confuso. Embora também ele fosse moreno e magro, o seu olhar era límpido e forte. Era o Murra, um dos rapazes mais fortes da tribo. Dava-se bem comigo. O Murra, anda ajudar-me. Vou apanhar os peixes deste rio para comermos. Continuei de cabeça baixa, a entrelaçar as vinhas pouco a pouco, até formar uma rede. O tamanho da malha era perfeito para apanhar os peixes do rio. Pescar? O Murra tinha uma expressão de incredulidade no rosto. Ian, tu enlouqueceste mesmo. Vimos tia Ia mexer nessas coisas desde há bocado e achamos todos que tinhas enlouquecido. Fui o único que veio falar contigo, e tu diz-me que vais pescar? Ian, tu enlouqueceste mesmo. Os peixes vivem na água, e para além de serem extremamente rápidos, têm o corpo todo escorregadio, é impossível apanhá-los. E só sei isto porque me esforcei imenso. Segui um peixe uma tarde inteira e mal consegui tocar-lhe. Atrevo-me a dizer que, para além de mim, em toda a nossa tribo, e até mesmo em várias tribos vizinhas, ninguém conseguiu sequer tocar num peixe. Eu estava agachado à beira do rio, a passar-me com aquilo, ninguém me dava uma mãozinha. Fazer uma rede de pesca era bastante trabalhoso, e ainda tinha de ouvir a matraca incessante do Murra. O Murra, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Pela nossa amizade, quando foi que eu te enganei? Se me queres ajudar, ajuda. Se não, vai arejar para outro lado. Disse eu, limpando o suor. O rosto de Murra mostrava-se hesitante. Acreditas que consigo pescar? Nem por um segundo. O que é um peixe? É uma iguaria, que provavelmente nem o chefe da tribo comeu. Mas logo a seguir, olhou para minha expressão séria. Sempre nos demos bem os dois. E quando eu disse que nunca o tinha enganado, era mesmo verdade. Sempre que saíamos para caçar, se eu dizia que havia bagas ou vegetais selvagens em algum lugar, havia mesmo. Quanto mais pensava, mais confuso ficava. Por fim, encheu-se de coragem. Sentou-se de repente ao meu lado. Se há peixe ou não, isso não importa. O mais importante é que somos amigos. Ajudar-te desta vez não custa nada. Disse o Murra com uma expressão desanimada. Eu não respondi. Entreguei-lhe uma ponta da vinha para ele segurar, e comecei a tecer a rede freneticamente na outra ponta. O céu estava a ficar amarelado. Não havia muito tempo. Com a ajuda de Murra, a velocidade a que tecia a rede duplicou. Os homens da tribo observavam de longe com um ar de lamento. O Ian enlouqueceu mesmo. O que é aquela coisa esquisita que ele está a fazer? De que serve entrelaçar as vinhas? Ainda por cima, com tantos buracos no meio. É um completo desperdício de esforço. Eles achavam apenas que eu tinha enlouquecido por não conseguir aceitar o facto de ter sido expulso. Mal sabiam eles que, naquele momento, o meu estado de espírito estava cada vez melhor. Quando o sol desceu mais um pouco, finalmente terminei a rede. Soltei um grito de satisfação. Uma rede de pesca quadrada, com a altura e a largura de 2 homens, estava estendida à minha frente. Os 4 cantos têm pesos de pedra com uma videira a passar pelo centro da rede. Basta lançá-la ao rio, e depois de as pedras assentarem no fundo, puxa-se a videira do meio para recolher a rede. Satisfeito, dei um toque na rede. Era sem dúvida resistente e duradoura. Dá para usar dezenas de vezes sem problema. Já está. Já acabaste? E eu a pensar no que ias fazer. Estiveste esse tempo todo a tecer para fazer uma esteira para dormir? O Murra olhou, perplexo, para aquilo a que eu chamava rede, sem fazer a mínima ideia de para que servia. Qual é a pressa? Espere e vais ver. Sorri, dobrei a rede de pesca e segurei-a nos braços. Fui até a margem do rio e lancei-a com força. Puxada pelos pesos, a rede de pesca abriu-se na perfeição e afundou-se a borbulhar até ao fundo do rio. Fiquei ali, de pé, à beira do rio, a segurar na videira para recolher a rede. O que é que estás a fazer? A esteira que te deu tanto trabalho. Como é que a atiraste para o rio? Ouvi um grito ao meu lado. O Murra viu-me atirar aquela coisa à água e ficou logo passado. De cara vermelha e pescoço inchado, apontou para mim, indignado. Tu, és mesmo maluco. És mesmo um louco. Não te devia ter ajudado. O Murra olhava para as bolhas que subiam sem parar enquanto a rede se afundava, com o rosto pálido de desespero. Depois de tanto trabalho, como é que a atiras assim pro rio? Ao menos servia para dormir. Para de me moer a cabeça. Anda daí ajudar. Eu já estava com os nervos em franja. Continuei a puxar a videira, a rede já tinha assentado no fundo, a julgar pela mudança de peso, devíamos ter apanhado alguma coisa. Odeio-te. O Murra aproximou-se, de má vontade, para me ajudar a puxar a corda. Como tinha prometido ajudar, não tinha outra escolha. Tinha de ajudar do início ao fim. Lançou-me um olhar fulminante. O seu olhar transbordava de ressentimento. Devia estar a planear atirar-me ao rio para me dar uma lição assim que eu me distraísse. Com o esforço dos dois, a rede de pesca foi finalmente arrastada para a margem. Aproximei-me para verificar, tal como eu esperava. Depois de caírem na água, as pedras entrelaçaram-se, prendendo firmemente os peixes na rede. Agachei-me em frente à rede e respirei fundo. O sucesso ou o fracasso, tudo se decidia naquele momento. No instante em que abri a rede,
Um peixe enorme e gordo saltou-me para a cara e deu-me uma bofetada. Não me consegui desviar a tempo e caí sentado no chão. Limpei o lodo da cara e ao abrir os olhos vi, nem mais nem menos que 4 peixes grandes e 8 pequenos. Os grandes eram do comprimento de um antebraço e da grossura de uma tigela. Os pequenos eram do tamanho de uma mão aberta. Todos vivos e a saltar, de barriga branca e dorso preto. Estavam no seu ponto mais fresco. Um sorriso rasgou-se no meu rosto. E pronto, aqui está. Montanha! Parabéns, anfitrião. Realizou a sua primeira contribuição para o clã patrilinear. A desbloquear. A conquista mestre da pesca. Ganhou 20 pontos de contribuição. Por esta pescaria, ganhou 5 pontos de contribuição. Um aviso do sistema soou na minha mente. Sacudi a lama do rabo e levantei-me. Um começo perfeito. O que é isto? Atrás de mim, ouvi a voz do Vumurra. Ele olhava para o peixe grande que se debatia na rede, com uma expressão perplexa. Eu disse calmamente. Mas, os peixes só vivem na água, como é que vieram parar à margem? O Vumurra, em transe, coçou a cabeça. O cérebro dele claramente não conseguia processar a informação. Claro que é porque fui eu que o pesquei, Mas, como é que o pescaste? Com isto, apontei para a rede de pesca. Com esta esteira de erva? Isto chama-se rede de pesca. Tu usaste a esteira de peixe para apanhar erva? Fiquei completamente sem palavras. O Vumurra nunca tinha visto um peixe em terra. O seu cérebro do tamanho de uma noz simplesmente bloqueou. Atirei-lhe diretamente com um peixe grande da rede, para que ele sentisse por si mesmo que apanhar um peixe não era um sonho inalcançável, mas uma realidade já alcançada. O Vumurra apanhou o peixe e segurou-o nos braços, com uma expressão confusa, até que a gosma escorregadia, e com cheiro, a peixe lhe tocou na pele. E a coisa nos seus braços, começou a debater-se loucamente, dando-lhe a mesma sensação que o peixe que ele costumava passar a tarde a perseguir. O Vumurra enlouqueceu. Hahaha. Apanhamos mesmo um peixe. Isto é um peixe. É mesmo um peixe. E gênio. Afinal não estavas louco. O que tu disseste era mesmo verdade. Tu és um grande gênio. O Vumurra, excitado, corria por todo lado a gritar que eu era um Tiange. Ao longe, os seus gritos chegaram aos ouvidos dos homens da tribo, a mais de 100 metros de distância. Enlouqueceu mais um. Lembro-me do Vumurra ser um rapaz bastante despachado. Como é que ele enlouqueceu mal começou a lidar com Yeyan? Será que a loucura do Yeyan é contagiosa? Os dois entreolharam-se, mas um deles, com boa vista, semicerrava os olhos e olhava na nossa direção. Parece que o Vumurra e o Yeyan arranjaram qualquer coisa ali na beira do rio. Será que são peixes? Mal estas palavras foram ditas, o outro engoliu em seco. A comida que lhes era normalmente distribuída era muito menos do que a das mulheres da tribo, e ainda tinham de fazer o trabalho físico de apanhar bagas e arrancar vegetais selvagens. Agora que foram expulsos já não comiam a meio-dia. Ao ouvir a palavra peixe ficaram logo a babar de gula. Não brinques. Peixe é uma coisa extremamente rara. Nem os chefes das nossas tribos costumam comer peixe, quanto mais homens como nós. Nós nunca sequer vimos um. De todas as pessoas que conheço, ninguém sabe pescar. Achas que o Yeyan consegue pescar? Disse o homem da tribo em tom de gozo. Além disso, mesmo que fosse verdade, mesmo que não seja peixe, mesmo que eles tenham mesmo apanhado alguma comida, nós não ajudamos em nada. Podemos comer a comida deles? Não é correto. O outro homem da tribo suspirou. É verdade. Se eles apanharam e nos quiserem dar de comer, tudo bem. Mas nós não ajudamos, como é que podemos comer a comida deles? Enquanto os dois se lamentavam e se preparavam para procurar alguns ramos secos para passar a noite, uma figura aproximou-se ao longe, a carregar qualquer coisa. Olhando com atenção, viram que era o Vumurra. Na mão, ele segurava algo enfiado em videiras. Um de cada lado, e ainda se debatiam. Model, alongado, porra, parece mesmo um peixe. Os dois engoliram em seco. Será que o Yeyan arranjou peixe? Apanhou vários. Ele pediu-me para vos vir trazer um peixe a cada um. Mas este peixe não é de graça. O Yeyan disse-me: se comerem este peixe, tem de obedecer às suas ordens e juntar-se ao clã dele. O Vumurra aproximou-se dos membros da tribo e disse com um risinho: Umuli, este peixe foi o Yeyan que vos deu. Ele disse que, se quiserem o peixe, tem de o reconhecer como líder e juntar-se ao clã dele. O Yeyan disse que vai criar uma tribo muito mais forte que a do Muya. Ao anoitecer, o Vumurra aproximou-se dos dois com um sorriso rasgado. O que tinha a melhor visão era o Umuli, o outro era o Umula. Ao verem na mão do Vumurra os peixes grandes e bem vivos a debaterem-se, presos por um cipó que lhes atravessava a boca e as guelras, os dois ficaram parvos. Estavam de queixo caído, a esticar o pescoço o mais que podiam. As suas barrigas roncavam e a baba escorria-lhes pelos cantos da boca. Isto é mesmo peixe? Apanhado do rio? Como é que é possível? Os olhos do Umuli arregalaram-se, completamente incrédulo. Foi mesmo ele que os apanhou, podes ficar descansado. O Vumurra riu-se à gargalhada, com as mãos na cintura. Então, querem ou não? Este peixe é algo que nem o nosso chefe deve ter comido.
um peixinho pequeno vale por 3 homens. E estes são grandes, do tamanho do antebraço, uns belos peixões, mas há uma condição. Se querem este peixe, tem de aceitar o meu irmão mais velho, Yeyan, como chefe. O Umurra, todo orgulhoso, ergueu o queixo e ainda abanou os 2 peixes à frente deles. Os olhos dos 2 arregalaram-se, mas o Umula suprimiu o seu desejo. Aguentando o roncar do estômago, disse: Umurra, não podemos aceitar este peixe. Não acredito mesmo que tenha sido Yeyan a pescá-lo sozinho. Tens de nos provar que este peixe não tem nada de mal. E se for um peixe estragado que encontraram, com bichos venenosos? Se o comermos, estamos todos acabados. Mal ele disse isto. Ao lado, o Umuli, que estava quase a perder a cabeça seduzido pelo peixe, recuperou a compostura. É verdade. É verdade. Eles nunca tinham ouvido falar em pescar. O instinto de evitar o perigo, apurado durante anos na selva, dizia-lhes que aquele peixe não devia ser comido. Vocês nem isto comem. Está bem. Então vou perguntar ao Yeyan. O Umurra coçou a cabeça. Achou que aqueles 2 estavam só a complicar. 2 peixes grandes e grossos como um braço. Mesmo que estivessem mortos e podres, haveria gente a lutar para os comer, e eles com estas cerimônias. Francamente. De seguida, o Umurra trouxe os 2 até a margem do rio onde eu estava. Naquele momento, eu tinha acabado de lançar a rede outra vez. Estava a puxar a rede pesada para cima, quando a abri, outra vez uma colheita farta. 3 peixes grandes e 6 pequenos. Os grandes continuavam a ser do tamanho do antebraço e grossos como uma tigela. Ding, parabéns anfitrião, concluiu outra ação de pesca e ganhou mais 5 pontos de contribuição. O Umuli e o Umulá estavam ali perto e testemunharam tudo, a cena em que tirei o peixe do rio. A vontade que tinham de me repreender por estar a fazer confusão, desapareceu num instante. A visão que tinham do mundo, tal como a do Umurra, desmoronou-se de repente. Um peixinho vale por 3 deles, como é que é possível? Meu Deus, a cara do Umula ardia de vergonha. Ainda agora perguntou se o peixe era mau, e logo a seguir, ele pescou mais alguns à frente deles. Nesse momento, os 2 só queriam ajoelhar-se ao meu lado e jurar-me lealdade se pudessem. Até queriam voltar atrás no tempo para dar uma bofetada a si próprios por não terem agarrado logo no peixe e começado a devorá-lo. Já foram expulsos da tribo. Para quê? Tanta cerimônia. Por que demoraram tanto? Virei-me com uma expressão calma e serena. Eles aceitaram? Olhei para o Umurra. Tinha-lhe dito para usar o peixe para convencer o Umuli e o Umulá. Mas agora, não só não tinham o peixe, como ainda tinham uma cara de nojo como se tivessem comido porcaria. O que se passa? O Umurra coçou a cabeça. Eles não quiseram o peixe. Acham que o teu peixe não foi obtido de forma honesta. Eles acham que é peixe venenoso, com bichos maus. O quê? Soltei um grito estranho. O peixe não se apanha no rio? Que mais poderia haver de bom ou de mal? Bando de pobres esfomeados. Como é que ainda são tão esquisitos? Não fui eu que acabei de pescar o peixe aqui mesmo? Vejam, está fresco. De que é que não gostam? Hein? Acham que o peixe que dei é pequeno? Então também não o querem. Vão apanhar umas bagas para comer. Ergui uma sobrancelha e olhei para o Umuli e o Umulá. Os 2 puseram logo um sorriso servil. Não. Yeyan. Não. Chefe Yeyan, a partir de agora, tu és o nosso chefe. Nós obedecemos-te em tudo. Enganamo-nos ao pensar que eras louco. Pedimos-te desculpa. De agora em diante, faças o que fizeres. Nós apoiamos-te. Apoiamos-te a 100%. Não é verdade, Umuli? Sim. O que o chefe disser, nós faremos. Se o chefe nos mandar para este, nós nunca iremos para oeste. O Umuli e o Umulá sorriam de orelha a orelha. Que se dane a compostura e o perigo. Eu sou a pessoa que consegue arranjar peixe. O peixe é algo que nem os chefes das tribos vizinhas alguma vez viram. Um peixinho vale por 3 deles. Qual dignidade, qual honra? O importante é lamber-lhe as botas. Ao lado o Umurra via os 2 a perderem a compostura e não pôde deixar de pensar que, com peixe, parece que se pode mesmo fazer o que se quer. Ainda duvidam de mim? Então não comem o peixe grande. Dou-vos 2 peixes pequenos para comerem. Olhei para o Umuli e o Umulá, de queixo erguido. Atirei-lhes 2 peixes relativamente mais pequenos para o jantar. Os 2 olhavam para o peixe grande, do tamanho de um antebraço, a babar. Depois olharam para o peixe do tamanho da palma da mão que tinham e lamentaram-se em silêncio. Mas não se atreveram a dizer mais nada, comparado com os dias em que passavam fome constantemente. Paciência, se é mais pequeno. Não ajudaram em nada e mesmo assim vão comer peixe. Já deviam estar-me muito gratos. Naquele momento, os 4 estavam sentados nas pedras à beira do rio. A noite já tinha caído, o rio cintilante emitia o som suave da água e um cheiro a maresia. Ao segurar o peixe que acabara de apanhar, apercebi-me de uma verdade embaraçosa. Cru? Como é que se come? Peixe e carne. O sabor não é muito melhor se for assado no fogo?
Nesse momento, o Murra já não se conseguiu conter. Agarrou no peixe grande e preparou-se para o devorar cru. O Muli e Úmula também se preparavam para começar a comer. Eu apressei-me a detê-los. Esperem. Como é que o vão comer cru? Assem-no no fogo antes de comer. Mal disse estas palavras, o ar em redor pareceu congelar. Fosse o Murra ou o Muli e a Úmula, os seus rostos estavam repletos de espanto. Chefe Heian. Nós dissemos que acreditávamos em tudo que dissesse, mas... dizer que vai fazer o fogo divino, nós simplesmente não conseguimos acreditar. O Mula, com uma expressão de puro pavor, trocou um olhar com o Muli e o Murra. Engoliram todos em seco. Começavam a querer retirar o que tinham dito sobre Heian não ser louco, porque o que é o fogo divino? É o terrível castigo divino que o Deus do céu envia a cada poucos meses, que se agarra às árvores e se espalha sem parar. Inúmeras tribos foram completamente dizimadas pelo fogo divino. Todas as tribos o consideram um grande tabu. Fazem tudo para evitar, mas eu tinha acabado de dizer que ia acender o fogo divino. A expressão do trio primitivo, ao olhar para mim, ganhou um toque de medo. De repente, o peixe gordo nas suas mãos já não parecia tão apetitoso. Por que estão a olhar para mim? Senti muito desconfortável com seus olhares. É só acender uma fogueira. Olhei para um lado e para o outro. Não havia material por perto para acender o fogo. Usar uma pederneira dava demasiado trabalho. E fazer fogo por fricção de madeira era uma chatice. Ding! Ondas cerebrais do anfitrião detectadas. Informação-chave. Acender fogo. Foi encontrado um produto para o anfitrião. Isqueiro à prova de vento. Consegue produzir uma pequena chama para acender uma fogueira. Vem equipado com tecnologia à prova de vento. Pode ser usado normalmente, mesmo com vento forte. Preço, 20 pontos de troca. A voz do sistema soou na minha cabeça. Dei uma palmada na coxa. Quase me esquecia do sistema. Até consegue detectar as minhas ondas cerebrais para recomendar produtos. Que inteligente, pensei para comigo. Aceito. No momento seguinte, apareceu na minha mão uma pequena caixa achatada, quadrada, totalmente preta e com tampa. Pelo seu aspecto, não se distinguia de uma pedra. Bati com o dedo na sua superfície. Era muito dura. No futuro, isto também me servirá como uma arma de arremesso. Matava 2 coelhos de uma cajadada só. Chefe Heian, não tenha mais essas ideias. Diz que vai acender o fogo divino. Não sabe que isso é uma blasfêmia contra o Deus do céu? Isso vai atrair o castigo dos céus. O fogo divino é algo que não podemos profanar. Por que insiste nisso? Não podemos simplesmente comer o peixe como está? Senão, daqui a pouco o peixe já não está fresco. É uma coisa tão boa. Se o desperdiçarmos, a bisavó vai ficar zangada. Disse o Murra de sobrancelhas franzidas, tentando persuadir-me com todo o empenho. Se eu não comesse primeiro, eles também não o fariam. É isso mesmo, chefe Heian. Coma depressa, não vamos perder mais tempo. Já temos peixe. O que mais poderíamos querer? Acrescentaram Umuli e Úmula, tentando também convencer-me. Se o comerem agora, vão arrepender-se a 100% daqui a pouco. Sorri de canto. O cheiro a peixe cru é realmente insuportável. Se ao menos se pudesse tornar num peixe grelhado, estaladiço e suculento, isso é que seria perfeito. Já que o dizes. Então, não nos vamos conter. Os olhos do trio primitivo brilhavam. Puseram-se a devorar o peixe cru com grande satisfação. Meu Deus! Isto é que é peixe? Que vida de miséria eu tive até agora! Céus! Pouco tempo depois, só restavam as espinhas dos peixes deles. Se não fosse pelas espinhas afiadas e difíceis de mastigar, eles teriam engolido o peixe inteiro. Eu, por outro lado, estava a apanhar ramos secos e palha ali perto, a preparar-me para acender uma fogueira. O chefe Heian não estará ainda a pensar em como criar o fogo divino, pois não? Por causa daquele fogo divino, é capaz de ficar sem comer. Ele é mesmo um caso sério. Ainda por cima disse que nos íamos arrepender. Quando o peixe já não estiver fresco, quem se vai arrepender de certeza é ele. Os 3 comeram um peixe cada um e ficaram tão cheios que nem se conseguiam mexer. Ficaram ali deitados a ver-me ocupado. Finalmente encontrei um sítio com terra macia, espetei um ramo fino e comprido na terra e calquei-o bem. Cerquei uma área com pedras e coloquei lá dentro casca de árvore e palha seca, que são inflamáveis. Montei a fogueira e, de seguida, tirei o meu isqueiro à prova de vento. Acendi-o. Um brilho de luz apareceu naquela zona primitiva e escura. Ding! Parabéns, anfitrião, por completar a conquista dádiva divina de Zurong. Recebeu 20 pontos de contribuição. Eu estava na beira do rio, a usar uma pedra afiada para abrir o peixe e retirar as entranhas. Espetei-o num ramo e aproximei o isqueiro da fogueira. Nesse preciso momento, Gumurra, que estava a ressonar levemente, acordou. Esfregou os olhos sonolentos a preparar-se para ir à casa de banho. De repente, sentiu um brilho de luz, virou a cabeça para ver e ficou paralisado no sítio. Os seus olhos estavam cheios de pavor, na escuridão da noite. O meu perfil era iluminado pela luz do fogo. E aquela luz? Era precisamente a chama que todos os primitivos temiam imensamente, considerando-a um castigo dos céus.
É um deus, o fogo divino. Wumurra soltou um grito de dor, distorcido e miserável, e caiu no chão, aterrorizado. O seu lamento acordou Wumuli e Wumula. Mal os dois iam abrir a boca para perguntar. Viram pelo canto do olho a chama vacilante, e instantaneamente, a expressão mais aterrorizada das suas vidas surgiu nos seus rostos. É o fogo divino, o Yeian trouxe-nos o castigo dos céus. Ele quer matar-nos. A imagem das chamas ficou gravada a fundo nos seus olhos. Todas as lendas da tribo sobre o fogo divino vieram-lhes à mente. Os três pareciam animais enjaulados, prestes a ser executados. Libertaram seu medo com rugidos animalescos. Por que estão a gritar? A fazer tanto barulho à meio da noite. Olhei para os três que gritavam e berravam, com uma expressão desagradada. É o fogo divino! Ah! Vamos todos morrer. A costa inteira vai transformar-se num mar de chamas. Vamos morrer todos! Os três estavam borrados de medo. A fugir em pânico, com as mãos na cabeça, olhei para a pequena chama do isqueiro na minha mão, e não pude deixar de me perguntar. Não passa de uma pequena chama. É preciso isto tudo? Suspirei. Apaguei o isqueiro. Parem de ter tanto medo. O fogo divino de que tem medo desapareceu. Mas os três não prestaram qualquer atenção. Yeian, que brincadeira é esta? Quando o fogo divino desce, espalha-se incessantemente pela vegetação. Todos acabam no mar de chamas, a morrer em agonia após um sofrimento sem fim. Quantas tribos, quantas pessoas morreram por causa da maldição do fogo divino? Dizes que o fogo divino desapareceu, quem é que acredita nisso? Wumuli chorava de gatas, com a cabeça entre as mãos, enquanto Wumula e Wumurra mal conseguiam respirar de medo. Olhem para trás, o fogo divino desapareceu mesmo. Wumuli, agachado de costas para mim com a cabeça entre as mãos, continuava sem acreditar, mas com medo. Ainda assim, abriu os olhos à força e olhou na minha direção. Um breu total. Não havia nada. Nem um mar de chamas abrasador. Nem os lamentos dos que morrem queimados. A sério, não havia mesmo nada. Wumuli, ainda agachado com a cabeça entre as mãos, murmurou atordoado. O fogo divino. Ponto, desapareceu mesmo. O fogo divino desapareceu. A sério? Wumula e Wumurra viraram-se, a tremer, para olhar. E viram que não havia inferno na terra nenhum como tinham imaginado. Apenas escuridão e silêncio. Os três caíram por terra, a arfar, com a genuína sensação de terem escapado por um triz. Será que o que vimos foi uma alucinação? Não foi uma alucinação, disse eu, a olhar para eles. Voltei a acender o isqueiro. Uma pequena chama apareceu de novo à frente dos três. Mal tinham recuperado a calma, e o coração saltou-lhes pela boca. O fogo divino não tinha desaparecido? Como é que apareceu outra vez? As pernas fraquejaram. Nem que quisessem conseguiam fugir. Os três estavam à beira das lágrimas. Naquele momento, até sentiram vontade de morrer. Agora acreditam, não é? O fogo divino que, segundo vocês, traz a desgraça. Eu consigo controlá-lo facilmente. Olhando para eles de cima, acendi e apaguei o isqueiro. E disse calmamente. A chama apaga-se e volta a acender. Acende-se e volta a apagar. Os três ficaram a olhar, completamente pasmados. Tu consegues controlar até o fogo divino? Disse Wumuli, com uma expressão atônita. Como é que é possível? Isto é um flagelo que só os deuses podem enviar. Como é que alguém o pode controlar assim? Wumurra, com uma expressão de pavor, abanava a cabeça e dizia, é absolutamente impossível. Isto vai contra toda a lógica. Wumula olhava fixamente para a chama na minha mão. Sem se atrever a desviar o olhar por um segundo. O fogo divino que eles veneravam como um deus estava a ser controlado por mim. O que foi então toda a veneração que lhe dedicaram? Foi só por cortesia? Enquanto os três estavam em choque. Voltei a acender o isqueiro, inclinei-me e acendi a fogueira que estava preparada. As chamas ergueram-se e começaram a assar o peixe espetado. Os três ficaram a ver-me assar o peixe de olhos bem abertos. Quando o peixe ficou pronto, retirei o ramo e olhei para o peixe assado, tostado e a pingar gordura. Nem imaginam a minha alegria. Desde que cheguei aqui, só tenho comido frutos silvestres azedos. E ervas intragáveis. Já estava com as bochechas encovadas de tanta fome. Hoje, depois de andar atarefado metade do dia sem comer, podia finalmente comer um pouco de peixe assado. Sentia-me incrivelmente comovido. Mas, ao olhar para o peixe, parecia um pouco simples. Espremi o sumo das bagas que a Umuzi me deu durante o dia e reguei o peixe com ele. Ficou perfeito. Dei uma dentada. Tostado e aromático por fora, tenro e suculento por dentro. O sabor ácido das bagas enriquece o paladar. Comi com muito gosto. Ao lado, os três homens primitivos sentiram o aroma e ficaram boquiabertos. O que ele está a fazer com o fogo sagrado que veneramos a pôr-lhe um peixe em cima? Por que deita um cheiro tão perfumado? Naquele momento, o Muli e o Mula olhavam para o peixe na minha mão. Os seus olhos diziam tudo. O que é isto? É mesmo muito cheiroso, Yeian. Oh, o que estás a comer?
Perguntou Umuli, olhando para o peixe assado na minha mão. Perguntou cauteloso. A sua alma tinha sido arrebatada pelo aroma. Superou até o medo que sentia há pouco do fogo sagrado. Peixe assado. É disto que eu falava, a forma de comer de que se iriam arrepender? Disse eu com indiferença, enquanto mastigava a carne do peixe. O mula percebeu tudo e a tremer esticou o dedo para o peixe assado na minha mão. Chefe, a razão pela qual acendeste o fogo sagrado. Ponto foi só para o peixe saber melhor? Eu assenti. Os três ficaram imediatamente boquiabertos mais uma vez. Só para que o peixe soubesse melhor, usou o fogo sagrado para o assar. Naquele momento, ao olharem para minha figura, sentiram que este homem era mais vasto do que o céu e a terra. A expressão deles mudou, cheia de reverência e até com um toque de medo. Sem escamas para picar a boca, nem entranhas mal cheirosas. Apenas a carne fresca e tenra do peixe. E é mais saboroso do que comê-lo cru. O Murra já estava tão tentado pelo peixe assado que nem sabia onde estava. Eu bem vos disse. Vocês é que não acreditaram, por isso a culpa não é minha. Disse eu tirando uma espinha da boca. Essas palavras atingiram os três como um trovão. Eles tinham claramente decidido não duvidar mais de mim. Por que é que não acreditaram logo de início? O Murra, por sua vez, sentia vontade de chorar, mas não tinha lágrimas. Tinha comido um peixe grande inteiro, e ainda estava de barriga cheia. Mesmo que eu lhe desse o peixe assado ele quereria, mas já não conseguiria comer. Olhei para as expressões deles e ri-me à gargalhada. Não os culpo. Algo como peixe assado é completamente inimaginável para homens primitivos. Olhei de relance para os peixes nos espetos. Tinha assado 3 peixes grandes no total. Tirei um deles e entreguei-o a Umuli e o Mula. Este é para vocês os dois. Um peixe só não deve chegar, mas o outro fica para mim, que ainda me será útil. Lembrem-se, se comerem a minha comida, têm de trabalhar a sério. Ouviram? Os dois olharam para o peixe assado que lhes era oferecido e por um momento ficaram novamente apreensivos. Este peixe cheira bem e parece delicioso, mas afinal de contas foi assado no fogo sagrado. Se o comermos não estaremos a profanar os deuses, dá-me isso! Chefe Yeyan, precisamente quando os dois hesitavam. O Murra sorriu com desdém e arrebatou o peixe assado da minha mão, começando a devorá-lo em grandes dentadas. Humph! Não se atrevem a comer uma coisa tão cheirosa? São uns moles. O que estás para aí a dizer, o Murra? Deixa um bocado para nós. O Muli e Umula viram o peixe assado a ser ponto devorado por um Murra com gosto e ficaram logo aflitos. Já nem queriam saber de profanar os deuses, e apressaram-se a tentar tirar-lhe a comida da boca, mas já era tarde demais. Do peixe assado inteiro, só restava um pequeno pedaço da cauda. Os dois com cara de choro dividiram a cauda em duas e cada um meteu um bocado na boca. Só resta esta metade tão pequena. Estou tão arrependido. O Murra, seu desgraçado. Ao ver esta cena, não consegui conter o riso. Já era noite cerrada quando, de repente, ouviu-se o som de passos. Yeyan, vim trazer-te comida. A tribo apanhou umas fisales ótimas. São deliciosas. Deves estar o dia todo sem comer, não? Eu não comi muitas, guardei o resto e trouxe para ti. A voz doce e juvenil era de Umuzi. Os seus olhos mostravam um leve cansaço. Ela aproximou-se e sentou-se numa pedra ao meu lado. Já estão todos a dormir na tribo. A chefe Umuya não me deixou vir procurar-vos. Só pude fugir às escondidas à meio da noite para te encontrar. Deves estar o dia todo sem comer, não é? Deves estar cheio de fome. Estas bagas foram apanhadas hoje. São tão doces! A sua pequena mão abriu-se, revelando algumas bagas frescas e carnudas à minha frente. Olhei para a sua expressão preocupada e apenas sorri ligeiramente. Não comi? Acabei de comer um peixe grande inteiro. Ainda estou cheio. Já ela... A comida distribuída a cada pessoa na tribo já era pouca, e ainda assim ela guardou as bagas para mim. De certeza que estava cheia de fome, ao ver que eu não estendia a mão para as pegar. O Muzi pensou que eu estava com vergonha de aceitar, por isso, estufou o peito e fingiu estar cheia de confiança. Hoje apanhamos imensas bagas, eu já comi muitas. Isto é comida muito preciosa. Se não as comeres, deixam de estar frescas. Olhei para a expressão dela e ri-me para comigo sem motivo, empurrando de seguida as bagas de volta para ela. Eu não vou comer. Come-as tu todas. O Muzi ficou logo aflita. Yeyan, tu tens uma constituição fraca desde pequeno. E hoje foste expulso da tribo. Deves ter passado a tarde toda sem comer. Estas bagas são tão boas. Anda, come-as, senão teu corpo não vai aguentar. O trio primitivo que estava ao lado ouviu isto e desatou a rir à gargalhada. Ai ai, as bagas são tão preciosas, pena que já nem lhes ligamos a essas frutinhas azedas. Não somos só nós que não lhes ligamos, o nosso chefe Yeyan ainda lhes liga menos. Vumuzi ficou logo um pouco zangada. Mas que disparate que vocês estão para aí a dizer. Vocês, um bando de homens, não sabem fazer nada de jeito. Bagas tão boas que até nós, as mulheres, raramente comemos. Como é que é possível não lhes ligarem? É óbvio que é porque não as conseguem apanhar. E também não querem que o Yeyan coma. Parem de se armarem bons.
Umuzi. Sabes por que não ligamos às bagas que trouxeste? Porque nós temos peixe para comer. O trio primitivo tinha uma expressão de gozo. Umuzi ficou chocada. Peixe? Mas o peixe não é aquilo que nada no rio. Até a chefe Umuia, só de ouvir falar em peixe, engole em seco sem se dar conta. Dos chefes das tribos aqui perto quase nenhum comeu, como é que é possível? O peixe nada na água. Nem a chefe Umuia alguma vez comeu peixe. Vocês são apenas uns homens, como é que podem ter peixe para comer? Umuzi, se não acreditas, vê o que é isto, sorri de canto. Tirei um peixe assado das cinzas. O calor das cinzas tinha-o conservado muito bem. Ainda estava delicioso. Isto. O que é isto? A Umuzi olhava para o peixe espetado no ramo, com uma expressão chocada. Era peixe. Entreguei-lhe o peixe assado e disse com um ar despreocupado. A sério? Tens mesmo peixe? Tinha o rosto cheio de incredulidade. O peixe, cujo sabor em dias normais só podia provar na imaginação, estava agora mesmo à sua frente. Eu sei que isto é peixe, mas por que este peixe e os que costumo ver no rio são diferentes? O peixe à sua frente era todo dourado, a superfície era oleosa, completamente diferente dos que se vêem no rio. Porque é peixe assado. Peixe assado, prova um bocado e vais, vereador. Pela confiança que tinha em mim, a Umuzi deu uma dentada com cuidado. Num instante, a sua boca, que só conhecia bagas, tocou na gordura, como se a porta para um novo mundo se abrisse. Uma dentada levou a outra e em poucas mordidelas acabou com ele. Isto é delicioso. Os olhos da Umuzi brilhavam. E eu que estava preocupada que não tivesses o que comer aqui fora, e afinal até já comes peixe assado. E eu ainda te trago bagas, ao pensar nisto. Ela quis enfiar-se num buraco. Como estão os homens da tribo, aqueles que não saíram? Perguntei sobre os assuntos da tribo, queria voltar e acertar contas com a Umuia. Primeiro, tinha de me pôr a par das novidades. A tribo agora tem falta de comida. A chefe, para poupar comida, pegou nesses homens e foram reunidos pela chefe Umuia e expulsos para um lugar remoto. Mais de 10 pessoas, com comida para apenas algumas. E ainda por cima tem de cumprir tarefas de recolha, o que torna a situação deles ainda mais difícil. Alguns até tentaram treinar, mas acabaram por morrer. Assenti com a cabeça. Já é muito difícil sobreviver apenas com bagas e plantas selvagens. Agora que a comida diminuiu, devem estar à beira da morte. Mas, pensando melhor, esta é a altura perfeita para os recrutar. Ótimo, o Umuzi está a fazer-se tarde. Anda, leva uns peixes. Levantei-me para ir até ao sítio junto ao rio onde tinha deixado os peixes. Eu tinha os prendido com ramos pelas guelras, para não morrerem nem escaparem. Mas a Umuzi ficou estupefacta. O quê? Levar uns peixes? O peixe por acaso é alguma coisa barata, irmão Ieyan? Eu não quero peixe. Embora não saiba onde o arranjaste, o peixe é algo mesmo muito precioso e caro. Ninguém das tribos aqui perto alguma vez comeu. Mesmo que tenhas encontrado alguns, tens mesmo de os esconder bem. O peixe de hoje estava delicioso. Obrigada, tens mesmo de te proteger bem, mantém-te vivo. Eu volto para te ver. Ao ouvir isto, fiquei em silêncio. Ela achava mesmo que eu tinha encontrado o peixe por acaso. Isto é o cúmulo. Parece que está na altura de mostrar a Umuzi como as coisas realmente são. Umuzi, eu disse-te, vou construir uma tribo 1.000 de vezes mais forte que a de Umuia. Não acreditas em mim, pois não? Então vem comigo, disse eu, sério. Ieyan, ainda estás mesmo a pensar em construir uma tribo? Será que o golpe foi assim tão grande? Pensou a Umuzi, olhando para minha expressão séria. A tristeza quase lhe transbordou do coração. Na tribo, todos diziam que eu não tinha aguentado. Já do choque de ser expulso e que tinha enlouquecido, ela nunca quis acreditar nisso. Mas, se não enlouqueceu, por que diria coisas tão descabidas? Olhei para a sua expressão de coitadinha e quase tive um AVC de tanta raiva. Será que vou ter de mostrar a todos os primitivos como se pesca? Decidi não dizer mais nada e peguei diretamente na mão da Umuzi, caminhando em direção ao rio. Ela corou e não teve outra opção senão seguir-me. No momento em que levantei a rede de pesca na margem do rio, peixes a saltar vigorosamente apareceram à sua frente. Ela ficou parva. O que é isto? Vários peixes grandes e dezenas de peixes pequenos saltavam freneticamente. A Umuzi ficou paralisada no sítio. O seu rosto mostrava uma incredulidade total. Ieyan, estes peixes, encontraste-os por acaso? Perguntou a Umuzi, com cuidado. Encontrei-os? Fui eu que os pesquei. Com esta rede, disse eu com indiferença. Enquanto tirava alguns peixes da rede, os prendia numa liana e lhes entregava. A Umuzi, atordoada, pegou nos peixes. Estes peixes? Foste tu que os pescaste? Tu sabes mesmo pescar? Seria possível? O mundo dela desabou. O Ieyan, que foi expulso da tribo e mal conseguia comer, era capaz de tirar peixes da água que tira vidas. Ela lembrou-se do que eu disse hoje sobre construir uma tribo 1.000 de vezes melhor que a de Umuia. Será que eu estava mesmo confiante? Guarda os peixes para comeres.
Lembra-te de não deixar que mais ninguém os veja. E a partir de agora, não me voltes a desprezar. Ouviste? Disse eu, dando-lhe um toque leve na cabeça. Com uma mão a segurar os peixes grandes, a felicidade e a surpresa chegaram de forma demasiado repentina. Quando voltou a si, à sua frente estava apenas o meu rosto bonito, com uma pele saudável e trigueira. A Umuzi corou de repente. E, se estiveres muito cansada, também podes pensar em passar cá à noite. De repente olhei para a Umuzi com um sorriso maroto. O rosto dela ficou vermelho a uma velocidade visível a olho nu. Os seus olhos brilhantes não sabiam para onde olhar, e ela ficou subitamente toda sem jeito. Achei piada, senti-me como se estivesse a fazer uma maldade e a safar-me. Mesmo que os primitivos sejam mais abertos em relação a estas coisas, a Umuzi ainda é uma menina. É natural que ficasse envergonhada. Mas o convite para ficar era brincar. Mesmo que eu quisesse, de momento só há um lugar para ficar. Um abrigo com apenas um grande dormitório comum. Nem sequer um quarto para estarmos a sós. Eu, disse a Umuzi de cabeça baixa. Com os olhos fixos na ponta dos pés, posso. Mas, eu ainda sou muito nova. Espera que eu cresça mais um pouco, e fique como a Umu, a líder da tribo. Fiquei a ponderar ao ouvir aquelas palavras. É verdade, a Umuzi ainda não está totalmente desenvolvida. Já é famosa por todo lado como uma futura beldade, mas é preciso esperar que ela fique tão velha como aquela gaja, a Umuya. Quanto mais pensava nisso, mais estranhas me pareciam as palavras dela. Tinham um significado oculto, sobre a Umuya. Ficar tão velha. Quando dei por mim, a Umuzi já se tinha ido embora, envergonhada. Fiquei a olhar para o céu ao longe, senti-me desolado. Tinha de pôr o trio primitivo a construir-me uma casa imediatamente. Não podia esperar mais, nem mais um segundo. A suspirar, enfiei-me de volta no dormitório comunitário para dormir. No dia seguinte, numa caverna apertada a sudoeste da tribo. Os homens, pálidos e magros, estavam em silêncio. Sentiam-se cansados demais até para dizer uma única palavra. A caverna era escura, úmida e fria. Eles não tinham saído comigo no dia anterior. Ficaram para trás, teimosamente. Não só tinham de se encarregar da tarefa da recoleção, como a comida deles foi reduzida para metade. De entre eles, um homem que estava sentado de pernas cruzadas a cultivar, soltou um som de dor. Mumufá, ele perdeu o controle da sua energia. Os outros gritaram em pânico, tentando abaná-lo para o acordar. O homem chamado Mumufá abriu os olhos de repente. Os seus olhos estavam injetados de sangue e ele ofegava descontroladamente. O suor escorria-lhe pelo rosto. Quase morri. O Umufá sentiu um calafrio de medo. Se não tivesse conseguido, a muito custo, recuperar a consciência, teria morrido como os outros que tentaram cultivar antes. Nós, os homens, não somos como as mulheres. Não conseguimos cultivar tão depressa como elas. Mesmo cultivando há tanto tempo, o nosso progresso não se compara ao que elas conseguem num só dia. Tanta gente já morreu, não sabias? E mesmo assim continuas a cultivar? Repreenderam-nos homens à sua volta, a tremer. Se não cultivar, acham que devo ficar à espera da morte? Se continuarmos assim, o nosso destino é a morte, sem dúvida. Em vez disso, mais vale arriscar tudo numa última tentativa. O Mufá olhou para todos com um sorriso amargo. Ele era o mais velho e o mais experiente. Embora sua velocidade de cultivação não se comparasse à das mulheres, era o mais rápido entre os homens. Se não arriscasse para obter resultados na cultivação, como é que arranjaria comida? Como poderia encarar os irmãos que o viam como o seu líder? Ele cultivara por muito tempo, com o máximo cuidado, mas ainda estava apenas no primeiro reino, com um pouco mais de força e vitalidade. Entretanto, as mulheres da tribo estavam quase todas no segundo e terceiro reinos. Com uma só mão, conseguiam derrubar um homem. A líder da tribo, Umuya, estava no quarto reino, e até uma rapariga como a Umuzi tinha um reino superior ao dele. Umufá cerrou o punho, a rir-se de si mesmo. Por quê? Somos todos humanos. Só por sermos homens, temos de viver uma vida tão difícil? Vamos. Está na hora de sair para a tarefa de recoleção de hoje. Ele arrastou seu corpo cansado e fraco para fora da caverna. A continuar assim, calculo que não vamos viver por muito mais tempo. É apenas uma questão de tempo. Mas que outra solução há? Além disto, que outra forma temos de sobreviver? Os homens entreolharam-se e sorriram com autodepreciação. Se fosse possível, gostava mesmo que um deus aparecesse e viesse na nossa direção com comida. Disse-nos que se o seguíssemos, nunca mais teríamos de nos preocupar com fome. Se fosse assim, até estaria disposto a trabalhar como um escravo. Vários deles deram um sorriso desolado. Provavelmente, é impossível, não é? Ei, vejam só quem chegou. Por ordem do nobre e todo-poderoso chefe, Yeyan, eu, o grande Umurra, trouxe comida para vos salvar. Na luz ofuscante da entrada da caverna, com um sorriso rasgado, um peixe na mão esquerda e outro na direita, estava Umurra, à entrada.
Todos ficaram paralisados. Umurra. Todos olhavam para o seu rosto brilhante e músculos, definidos e fortes, com expressões de choque e desconfiança. Umurra, tu, Umul e a Umula não foram expulsos da tribo? Como é que tens um ar tão saudável? Será que encontraste uma boa tribo que te acolheu? A multidão aproximou-se dele, com os rostos cheios de inveja. Só conseguiam pensar numa possibilidade. Umurra tinha encontrado uma boa tribo. Mais do que uma boa tribo, é simplesmente a melhor tribo do mundo, disse Umurra, todo orgulhoso. E mais, a tribo está disposta a acolher-vos. Foi precisamente para isso que eu vim. Os olhos de todos começaram a brilhar. A sério? Existe mesmo uma tribo assim tão boa disposta a acolher-nos, Umurra? Não estás a brincar conosco, pois não? O que dizes é verdade, certo? Não se preocupem. Não se preocupem. Eles aceitam de certeza. O chefe já conhece a vossa situação, por isso podem ficar descansados e alegrar-se. Umurra riu-se com desdém. Hoje, bem cedo, pedi-lhe que viesse procurar estes membros da tribo que não nos seguiram, com o objetivo de os recrutar. Ele é responsável por ser o mensageiro e atraí-los, enquanto Umul e a Umula, de acordo com as minhas instruções, constroem casas e grutas. Como eu disse, ontem comeram e beberam até se fartarem. Hoje é dia de trabalhar a sério. Umurra! Então diz-nos depressa quem é o chefe. Quantas pessoas tem a tribo? Perguntaram todos, curiosos. H-E-H. A tribo fica na margem do rio, não muito longe da nossa, disse Umurra, misteriosamente. Na margem do rio? Isso não muito longe, é praticamente ao lado da nossa tribo. Todos mostraram-se confusos. E o chefe? É o nobre e todo-poderoso Yeyan, disse Umurra em voz alta. A esperança que tinham renascido morreu-lhes no peito. O Yeyan, ele não enlouqueceu por não aguentar o golpe? Pois foi. Ontem não só desafiou a autoridade da chefe Umuya, como ainda disse disparates sobre querer fundar uma tribo. Desde quando é que um homem funda uma tribo? É verdade. Como é que um homem pode fundar uma tribo? A desilusão era visível em todos. Já se preparavam para continuar a sair para recolher comida. Vocês não acreditam? O chefe Yeyan mandou-me trazer comida. Se querem comida, tem de se juntar à tribo do nosso chefe Yeyan. Umurra sorriu de lado. PSK. Ontem vocês eram só 4 pessoas no total. 4 pessoas? Para que é que servem 4 pessoas? Mesmo que tragam bagas e vegetais selvagens, não me enganam. A multidão olhou com desdém. Esperem. Este é o Umufa, a olhar para o que o Umurra segura na mão. Olhava fixamente para o objeto atordoado. Eram 2, do comprimento de um antebraço e da grossura de uma tigela. Quando era novo, tinha visto na margem do rio um peixinho saltar para a terra. Tinha apenas o comprimento de um dedo, mas foi a comida mais deliciosa que alguma vez comeu. Aquilo que Umurra segurava agora nas mãos, não era precisamente peixe? Peixe? Como é possível? Peixe é algo que nem o chefe deve ter comido. O Umurra, ao seguir a Yeyan, conseguiu arranjar peixe? Que piada, diziam todos com desdém. Ao mesmo tempo, olhavam na direção que Umurra apontava, para as mãos de Umurra. As guelras, seguras por videiras, ainda pulsavam, e era em tudo muito semelhante aos peixes que nadam no rio. E porra, que grande! O que é isto? Eram os homens, que não comiam quase nada há vários dias. Olhavam fixamente para os 2 grandes peixes, e a saliva acumulava-se-lhes na boca sem darem por isso. É mesmo peixe, é mesmo peixe! O Umurra conseguiu mesmo arranjar peixe. Como é possível? Os membros da tribo arfavam de espanto. Ah, comida! É comida! Os olhos de vários homens brilhavam. Saíram disparados de um canto, lançando-se aos grandes peixes como lobos famintos a atacar uma presa. Há muito tempo que não comiam uma refeição a sério. O peixe era a maior iguaria do mundo, que todos os anos apenas podiam observar da margem do rio, cheios de vontade. Nem eles, nem sequer o chefe, quase ninguém o tinha provado. Mas a figura robusta de Umurra virou-se, afastando o peixe. Interpôs-se entre os membros da tribo impacientes. Esperem! Vocês ainda não disseram que iam jurar lealdade à nossa chefe Yeyan. Ainda agora estavam a rir-se da nossa chefe Yeyan, a chamar-lhe louca. E agora querem comer peixe? Nem pensem, depois de deixar a tribo, o Umurra comeu peixe até se fartar. Estava radiante de saúde, e os seus músculos secos tinham inchado. Afastar uns quantos macacos magros e desnutridos foi canja. Umurra, larga isso. Já que há peixe, por que é que não nos dás para comermos? Ainda és um homem da nossa tribo? Ao verem que não conseguiam apanhá-lo, vários homens começaram a insultar o Umurra. Há muito que deixei de ser um homem da tribo. Agora sou um membro da tribo da chefe Yeyan. Ao ouvirem o nome dela, todos os membros da tribo franzem a testa. Não consegues dizer 3 frases sem mencionar a Yeyan. Não passa de uma louca que passa o dia a sonhar acordada? Umurra, deixa-te de sonhar acordado. Somos tantos aqui.
É melhor teres noção do teu lugar. Pousa o peixe para nós comermos, e nós consideramos pedir ao chefe para te perdoar, para ela se acalmar e para poderes continuar na tribo. Tens de perceber. Ficar na tribo significa que podes continuar a receber a proteção do chefe. Podemos continuar todos juntos a apanhar bagas e a ter uma vida boa. Não é melhor do que andares por aí a seguir essa Yeyan que se faz de louca e estúpida? O Murra ouviu e achou aquilo ridículo. Vida boa? Pedir perdão? Model. Vocês mal conseguem tratar de vocês mesmos e ainda vêm interceder por mim? Voltar para ter o mesmo tratamento de animal que vocês? Eu sigo o Yeyan e como peixe todos os dias, não é bem melhor? Tinha mesmo de voltar para passar fome, a esperar pela morte nesta gruta reles? Tomam-me por parvo? Pensou ele enquanto olhava para os membros da tribo que lutavam desesperadamente pelo peixe. Um pingo de compaixão surgiu no fundo dos seus olhos. Se fosse ontem, talvez ele ainda achasse que o que diziam tinha alguma razão. Mas agora ele já tinha visto a boa vida que eu lhes proporcionei, sem terem de passar fome. Podem até comer peixe até se fartarem, e eu ainda consigo controlar o fogo divino. Apenas para tornar o peixe mais saboroso, criei um peixe grelhado incrível, nunca antes visto. Toda a confiança dele vem de mim. Fui eu que lhe mostrei que os homens também podem ter direitos. Não precisam de rastejar aos pés das mulheres. H. Ainda me vêm ameaçar, acham que me metem medo? Desde que estou com o chefe da tribo, Yeyan, posso comer peixe todos os dias à vontade. Agora, até já estou farto de comer peixe. Se este peixe não pertencesse ao chefe Yeyan, nem me daria o trabalho de vos impedir. O Murra afastou com um empurrão os membros da tribo, que não paravam de lutar, e disse com indiferença. Como é que aqueles membros da tribo magros e fracos poderiam aguentar aquele empurrão? Já não tinham força por não comer e agora, ao serem empurrados por Murra, que comia até se fartar todos os dias, caíram desamparados, caíram todos para o lado. Murra, o que estás a fazer? Nós só queríamos comer peixe. Precisavas de fazer isso? Disseram os membros da tribo que tinham sido derrubados, com os rostos cheios de raiva. Chega! Vão para trás. Vejam bem se não se magoaram. Nesta altura, sem comida, se magoarem, ficam a um passo da morte. Ninguém vos poderá salvar. Ouviu-se uma voz firme e competente. O Mufa abriu caminho por entre os membros insistentes da tribo, e apareceu. Ele já era de meia idade, o mais experiente. Entre os homens da tribo que foram expulsos, era o que tinha mais prestígio. Murra. Ouvi-te a dizer que já estavas farto de comer peixe. É verdade o que dizes? Murra acenou com a cabeça. É verdade, não vos estou a enganar. Se querem comer peixe, têm de se juntar à tribo do chefe Yeyan e obedecer às suas ordens. É assim tão simples. O chefe Yeyan não só consegue pescar, como também consegue invocar o fogo divino. Ele controla o fogo divino. E ainda consegue colocar o peixe sobre o fogo divino para o grelhar. Segundo ele, depois de grelhado, o peixe transforma-se em peixe grelhado. Nós já comemos todos? E sabe-se lá quantas vezes mais saboroso do que o peixe cru. A atmosfera na gruta ficou subitamente tensa. O que estás para aí a dizer? Deixa de inventar! Murra, como te atreves a dizer palavras tão blasfemas? Não tens medo do castigo dos céus? Por acaso Yeyan enlouqueceu? E tu também enlouqueceste com ele? Gritou, zangado, um membro da tribo que estava atrás dele. O fogo divino é um castigo enviado pelos deuses. Por onde passa, transforma tudo num mar de fogo e desolação. Como é que o Murra se atreve a dizer uma coisa dessas? Eu não estou a mentir. Por que é que vos havia de enganar? Disse o Murra, encolhendo os ombros. Murra, tu sabes que o que estás a dizer é um grande desrespeito para com os deuses? Profanar os deuses dessa maneira. Não tens medo que os deuses enviem um castigo celestial e nos queimem aos dois até a morte? O Mufá, que tinha estado em silêncio até então, franziu o sobrolho e disse com um tom sério. Tenho a certeza. Não sei se vai atrair um castigo divino, mas o que eu disse sobre o chefe Yeyan ser capaz de controlar o fogo divino é absolutamente verdade. Se não acreditam, podem ir ver com os vossos próprios olhos. O Murra olhou para o Mufá. Com uma expressão séria, o Mufá olhou para ele, com o rosto espantado. Sendo assim, então temos mesmo de ir, vereador. O Mufá bufou friamente. Pensava que o Murra era um rapaz honesto, mas não esperava que fosse tão teimoso até ao fim. Já que insiste tanto, então vamos lá ver. Está bem. Então venham todos comigo. O Murra não deu muita importância, virou-se e saiu da gruta. De qualquer forma, a tribo não fica longe daqui, e é difícil de explicar por palavras. É melhor verem por si mesmos para saberem de tudo. De seguida, o Murra levou um grupo de membros da tribo até o local onde estavam acampados na margem do rio. Ao longe, viram Vumuli e o Umula pescar na beira do rio, enquanto eu estava perto da fogueira, não muito longe. Tal como Murra esperava, o fogo divino apareceu rapidamente na fogueira. Olá, Murra. Trouxeste gente? Levantei a cabeça. Olhando para os poucos membros da tribo, magros e de pele escura, que seguiam atrás de Murra, os cantos da minha boca ergueram-se ligeiramente. A pedra basilar para a prosperidade da tribo.
cá estão eles. Nem sequer tem uma gruta. Apenas um abrigo rudimentar. Receio que, se o vento soprar com mais força, seja tudo levado pelo vento. A primeira coisa que os membros da tribo viram foi o abrigo que mal tinha sido construído na noite anterior. Aos olhos deles, era um símbolo de fraqueza. No entanto, à medida que continuaram a avançar, tudo mudou. Viram-me agachado em frente a uma pilha de madeira cercada por pedras, a mexer em qualquer coisa. Todos esticaram o pescoço, curiosos, para olhar em frente. Uma chama ergueu-se, e ondas de calor abrasador com fumo denso subiram para o céu. As pupilas de todos os membros da tribo contraíram-se drasticamente. O fogo divino desceu. É o fogo divino. Fujam! O Yeian, ele conseguiu invocar o fogo divino. Os membros da tribo tropeçavam e caíam uns sobre os outros, a gritar e a chorar de pânico. Até o experiente Umufá ficou tenso, com o corpo tão rígido que não conseguia mover-se 1 milímetro. Diante dos seus olhos, surgiu a cena de décadas atrás, quando testemunhou a chegada do fogo divino. A floresta inteira ardeu durante 3 dias e 3 noites, e o fumo negro cobriu o céu e o sol. Num raio de dezenas de quilômetros, não se via a luz do sol. Só quando caiu uma chuva torrencial, é que o incêndio florestal foi finalmente extinto. Ele foi investigar, e todas as plantas, animais e pessoas tinham sido reduzidos a cinzas. Era impossível distinguir o que quer que fosse. O terror de há mais de uma década atravessou o tempo e atingiu-o em cheio. As suas pernas não paravam de tremer. Queria fugir, mas não conseguia dar um passo. É o fogo divino? Fujamos! Quando o fogo divino desce, devora tudo. Nunca pensei que o Yeian conseguisse invocar o fogo divino. Será que ele planeia matar-nos a todos? Disse Umufá em desespero, com as últimas forças que lhe restavam. Mas, nesse preciso momento, ele notou algo estranho. O fogo divino parecia estar contido no centro da pilha de pedras, sem se espalhar. Chefe Yeian, apague o fogo divino depressa. Os membros da tribo estão a morrer de medo. Levantei a cabeça. Olho para aquele grupo de membros da tribo, de pele escura e magros. A maneira como me olham, é como se estivessem a ver um demônio. Um sorriso forma-se no canto da minha boca, sem impor respeito. Não se pode estabelecer a ordem. Se não mostrar a este bando de primitivos como se faz fogo, eles só me vão tomar por um louco. O que é que o Umurra acabou de dizer? Ele disse que o Yeian consegue apagar o fogo divino. Como? O fogo divino é um castigo celestial da ira dos deuses. Se a ira celestial não desaparecesse, como poderia ser apagado? Exato. É ainda mais impossível o Yeian apagá-lo. Os membros da tribo, mortos de medo, olham uns para os outros, aterrorizados. Eu disse-vos. O chefe Yeian consegue controlar o fogo divino. Ele não só consegue fazer o fogo aparecer, como também consegue fazê-lo desaparecer. O Umurra cruza os braços. Cheio de confiança. O quê? Não só consegue fazer o fogo divino aparecer, como também o consegue apagar? Impossível. Os membros da tribo sentiram o seu mundo a desmoronar-se. O fogo divino é um instrumento de tortura dos deuses. Uma vez provocada a ira divina, ela persegue-te até o fim do mundo, sem nunca se extinguir. Mas, na boca do Umurra, como é que se tornou um brinquedo meu? No entanto, neste momento, ao ver os olhares de pavor que todos me dirigiam, sorriu com presunção. Ajoelhem-se obedientemente a meus pés. Tornem-se a base sólida para eu estabelecer o meu clã patriarcal. De seguida, uso um ramo para retirar a lenha da fogueira. Uso pedras para abafar as chamas. Num segundo o fogo ardia violentamente. No segundo seguinte, uma fumaça branca ergue-se e as chamas apagam-se. No momento em que tiro as pedras, os membros da tribo soltam um grito de espanto ensurdecedor. Apagou-se! O fogo divino que queima os céus e a terra. Foi apagado pelo Yeian. Ele não só consegue acender o fogo divino, como também consegue apagá-lo. Como é possível? É um monstro. Eles recusam-se a acreditar, custe o que custar, que o fogo divino, que consideravam uma divindade, seja tão facilmente controlado por uma pessoa como um brinquedo bem comportado. O Umurra então fica paralisado no sítio. O fogo divino que, na sua memória, tirava vidas com facilidade, tornou-se tão impotente à minha frente. Bando de primitivos que nunca viram nada. O que tem controlar o fogo divino? Para o nosso chefe Yeian, controlar o fogo divino é uma coisa insignificante. Ficam assim espantados com tão pouco. Esperem até verem o nosso chefe Yeian a pescar e a assar peixe. Aí sim, vão morrer de susto. Os três, o Umurra, o Muli e o Umula, olham para a multidão paralisada de medo. E gozam sem piedade. Os membros da tribo sentem-se frustrados. O fogo foi aceso e apagado pelo Yeian. O que vocês os três fizeram, além de ficarem aí a olhar? Chefe. Esta corda mexeu-se. Ouve-se a voz do Umuli e do Umula. Só então é que todos reparam que eles estavam o tempo todo junto ao rio, a segurar uma trepadeira, a mesma que estava ligada à minha rede de pesca. Eu mandei-os pescar, mas os dois primitivos olhavam para a rede.
pasmados, sem saberem como usá-la. Então, tive de ser eu a lançar a rede e a dar-lhes a trepadeira, dizendo-lhes para puxarem com força quando ela se mexesse. Quando a corda se mexer, puxem para cima. Sim, chefe. Os dois começam a puxar com toda a força. Todos olham, confusos. O que é que eles estão a fazer? Por que é que o Vumuli e o Vumuli estão a puxar uma trepadeira no rio? Tem algum propósito? Será que estão a exercitar-se? Não precisam de olhar, eles estão a pescar, diz Vumurra numa só frase, deixando os rostos dos membros da tribo estampados com choque e dúvida. A sério? A pescar? O Vumurra riu-se e disse que não estava a gabar-se quando disse que o Yeian conseguia pescar. Para que eu vos havia de enganar sobre o chefe Yeian, se não acreditam? Vejam com os vossos próprios olhos. Mas a multidão continuava cética. Tá bem, está bem. O vosso chefe Yeian sabe fazer tudo? Não só consegue criar o fogo sagrado, como também o consegue apagar. Também sabe pescar. Sabe fazer tudo. Pronto, já chega. Consegue voar pelos céus e mergulhar na terra. Consegue montar tigres e capturar dragões. Já está, não é? Satisfeitos? A multidão mostrava o seu desdém. Alguns até reviraram os olhos. Nesse preciso momento, o Vumuli e o Vumula puxaram com toda a força e finalmente arrastaram a rede de pesca para a margem. Chefe, conseguimos! Os dois olharam para mim com os olhos a brilhar. Eu sorri de canto, com um ar vitorioso e maroto. Então, abram lá a rede. Mostrem-lhes o que é que nós apanhamos do rio. Digam-lhes se sabemos ou não pescar. Sim, chefe. O Vumuli e o Vumula sorriram de orelha a orelha, com o suor a escorrer, enquanto puxavam a rede com força para a margem. Mas o que é isto que eles puxaram? Uma esteira de palha? É só uma esteira de palha toda rota. E ainda por cima está pessimamente tecida, estão a brincar, certo? É a isto que chamam pescar? Pescar com uma esteira de palha? Ao verem a rede, a multidão começou imediatamente a fazer caretas e a troçar. Ai ai, o vosso grande chefe Yeian pesca com uma esteira de palha. Nós também temos esteiras de palha nas nossas grutas. E são muito, mas muito melhores do que essa. E nem sequer tem buracos. E então? Será que se pegarmos nas nossas esteiras e as atirarmos ao rio, também conseguimos pescar? Perante o gozo, não disse nada. Caminhei calmamente até a rede de pesca e abri-a de uma vez. Peixes grandes, frescos, e a saltar apareceram à frente de todos. 4 peixes enormes. O brilho das escamas a refletir a luz do sol cintilava por todo lado. Não pode ser. Não pode ser a mesmo peixe. Ah! Por que é que as escamas brilham tanto ao sol? O Yeian consegue mesmo pescar. Primeiro o fogo sagrado, agora peixe. Será que ele enlouqueceu ou fui eu? Já não sei distinguir. De vez em quando, os peixes davam um salto bem alto. A multidão olhava para aqueles peixes a saltar, e sentia que a sua visão do mundo estava prestes a ser despedaçada por mim. Hehe, ficam assim tão espantados só por se apanhar uns peixes? Então, quando virem o peixe assado vão morrer de susto. Eu bem vos avisei. Vocês, bando de primitivos, são uma vergonha. O Vumurra olhou para os membros do seu clã, todos desnorteados, e fingindo-se muito sábio e experiente, suspirou. Peixe assado? O que é peixe assado? A multidão ouviu esta palavra estranha. O Vumurra já tinha mencionado de passagem. Mas eles nunca tinham visto um peixe, como poderiam ter alguma ideia? Será mais uma invenção do Yeian? É possível. Já temos o peixe, para que falar de peixe assado? Que disparate! Vimos o fogo divino e o peixe com os nossos próprios olhos, mas não fazemos ideia do que é este peixe assado. Não acreditamos mesmo. O povo abanou a cabeça. Se não acreditam, paciência. O Murra, o Muli e o Mufa, venham tratar do peixe. Vamos começar a assar o peixe. Chamei o trio de primitivos para abrirem a barriga dos peixes e rasparem as escamas. Tirar as entranhas e espetá-los em ramos. Sim, ao ouvirem que iam assar peixe, os 3, ficaram logo com os olhos a brilhar e correram, todos contentes para ajudar. Eram bastante ágeis, ao pensarem no sabor inesquecível do peixe assado da noite anterior. Ficavam com água na boca. O que eles estão a fazer? Não era só comer o peixe cru? Por que tem de abrir a barriga do peixe e deitar fora o que está lá dentro? Não é um puro desperdício? É mesmo! O Muli, o Mula, o Mufa. O peixe que tanto custou a apanhar, por que deitam fora uma parte da carne? Desperdiçar comida é uma vergonha. A avó ancestral vai ficar zangada. Ao ver o trio de primitivos a tirar as entranhas e a deitá-las fora, os membros da tribo ficaram indignados. Eles, que passaram estes dias escondidos na gruta a morrer de fome, ao verem um peixe tão grande e fresco a ser desperdiçado assim. Ficaram furiosos, mas não podiam fazer nada, pois o peixe não era deles. O chefe Yeian disse que isto são as entranhas do peixe. Não se pode comer. E mesmo que se quisesse comer, não podiam ficar dentro da barriga do peixe, têm de ser retiradas. Caso contrário, afeta o sabor do peixe assado.
O Muli bufou pelo nariz com uma expressão orgulhosa. Bando de primitivos ignorantes. Damos-vos a oportunidade de se juntarem à tribo do chefe Heian, e ainda resmungam por isto e por aquilo. Daqui a pouco, quando o peixe estiver assado, de certeza que não vai chegar para vocês. Depois não se arrependam. Os membros da tribo ficaram irritados. Que entranhas, que não se pode comer? Peixe é carne. E carne é para comer. Estão a desperdiçar comida. A avó ancestral nunca vos perdoará. Os primitivos estavam furiosos e frustrados. Furiosos pelo desperdício de comida. E frustrados porque não foram eles que apanharam aqueles peixes. Eu ouvia os seus insultos furiosos. Dei uma risadinha. Que avó ancestral que nada. Daqui a pouco, quando este bando de primitivos vir o peixe assado, é provável que me queiram reconhecer ali mesmo como seu avô ancestral. Chefe, o peixe está pronto. 4 peixes grandes e 7 peixes pequenos já tinham sido preparados pelo trio apressado. Bom, peguem os ramos com os peixes espetados e afastem-se. Este chefe, vai acender o fogo divino. Levantei-me. E disse calmamente. O trio de primitivos recuou. Olhei de relance para a distância que recuaram e para suas expressões algo tensas, e sorri de lado. Por fora, mostravam-se arrogantes para com os outros. Mas na verdade, ainda tinham um pouco de medo do fogo divino que eu acendo. Chefe. Por favor, acenda o fogo divino. Ouviu-se a voz de Umua. Assenti levemente com a cabeça e tirei o isqueiro. Acendi a fogueira já preparada com lenha. Vush! As chamas espalharam-se, tornando-se uma fogueira crepitante. Ardeu outra vez. Que horror! É demasiado horrível. O fogo divino é demasiado assustador. É melhor irmos embora. Só de ver o fogo divino borro-me todo de medo, apesar de o povo da tribo já não estar tão assustado como no início. Ainda há alguns com as pernas a tremer, e outros até caíram sentados no chão. O Heian, o que ele pretende ao acender de novo o fogo divino? A voz de Mufa tremia, enquanto olhava para a fogueira e depois para mim. Nos seus olhos, via-se a confusão. Será que eu ainda era o Heian que ele conhecia? Umurra, Umuli e Umula, façam como eu disse. Espetem os ramos na terra. Comecem. Assar o peixe. Sim, chefe Heian. Os 3 espetaram os ramos com força na terra fofa, calcando-a. Em cada um dos 3 ramos estavam pendurados 1 ou 2 peixes grandes e vários pequenos, todos já preparados. Só faltava assá-los na chama. O peixe estava junto à fogueira. A pele ia ficando dourada e as gotas de gordura pingavam. Pôs o peixe sobre o fogo divino. Isto é um sacrilégio. Isto é um sacrilégio. Os membros da tribo sentiram que o céu lhes ia cair em cima. Ele está a usar o fogo divino, que veneramos como a um deus, para assar peixe. Fujam. O Heian foi tão desrespeitoso para com o fogo divino, de certeza que um castigo divino vai cair sobre nós. Vai mesmo acontecer. Fujam. Alguém tentou fugir em pânico, mas as pernas já estavam dormentes devido ao choque e medo prolongados. Não conseguia dar um passo, e acabou por se espalhar ao comprido. Vamos morrer. Vimos uma cena de tal desrespeito para com os deuses. Os céus de certeza que nos vão castigar a todos juntos. Não temos escapatória. O Mufa engoliu em seco, e disse com a voz mais apavorada de sempre. Um louco. Aquele Heian. É um louco varrido. O Umuli também é um louco. Todos os que se aproximam do Heian são loucos. Enlouqueceram todos. Os membros da tribo, enlouquecidos de medo, esboçaram um sorriso demente de escárnio. Mas eu não queria saber do que eles estavam a pensar. Estava tenso, a vigiar a intensidade do fogo e o peixe a crepitar na gordura. Se houvesse um mínimo erro, a textura ficaria comprometida. E isso era muito importante. O chefe fica tão atraente quando está concentrado. Só ele consegue controlar o sabor do peixe assado. Acreditamos que o chefe vai fazer o peixe assado mais delicioso de todos. O trio primitivo olhava para mim com um ar de adoração. O peixe está pronto. Façam o que eu digo. Tirem-no já daí. Ao meu grito, os 3 puseram-se logo de pé. Puxaram com força os ramos com o peixe de que estavam encarregues, afastando-os da fogueira. Vocês não estão a sentir um cheiro agradável? Os membros da tribo, ainda mergulhados num terror sem fim, ouviram de repente um companheiro a dizer: parece que cheira mesmo bem. Todos ficaram boquiabertos. De onde vinha aquele aroma? Parece que vem do lado do Heian e dos outros. Os membros da tribo olharam naquela direção e viram uma cena que jamais esqueceriam, aqueles peixes que nunca tinham visto antes. Após serem tratados de uma forma para eles incompreensível, foram postos a assar de forma sacrílega sobre o fogo divino. E deitavam um cheiro delicioso, mesmo sabendo que aquilo era uma blasfêmia. No entanto, este aroma abalava-os profundamente. O instinto de quem não comia há dias, e o temor racional aos deuses, colidiam violentamente. Calculo que estejam a morrer de vontade. Se eles nos virem a comer este peixe assado, provavelmente enlouquecem na hora. O trio primitivo, cada um com um ramo cheio de peixe assado e aromático na mão. Cheiravam o aroma com um ar extasiado. Mas ninguém comia, todos à espera da minha ordem.
Podem comer, mas comam um pouco mais devagar. Lembrem-se de comer com calma. Temos de mostrar bem aos nossos futuros membros da tribo, para que eles percebam o poder da nossa tribo patriarcal. Olhei para os membros da tribo ali perto, com as suas caras de indecisão, e sorri levemente. Bom, então vamos começar a comer. Que delícia! Os olhos dos três brilhavam. Segurando o peixe assado, devoravam-no com gosto. Tinham estado ocupados toda a manhã à espera deste momento. Arranquei um pedaço e meti-o na boca, mastigando devagar. A gordura espalhou-se na minha boca. Não é preciso fingir. Basta comer o peixe assado, para não se conseguir sentir nada além de felicidade. Também arranquei um pedaço e assenti levemente com a cabeça. Não está mal. Pelo menos já não temos de comer peixe cru. Não temos de nos preocupar com parasitas ou diarreia. E os membros da tribo, ao lado, a ver as nossas expressões de prazer enquanto metíamos o peixe assado na boca, a ouvir o som estaladiço da carne do peixe a ser mastigada. Ao sentirem aquele aroma, as suas pupilas dilataram-se de espanto. O mundo deles desabou. Ouviam-se os roncos de fome vindos das suas barrigas, um após o outro. Só tinham um pensamento na cabeça: porra, que vontade de comer! Então era disto que eles falavam: peixe assado, uma coisa assada no fogo sagrado, uma blasfêmia contra os deuses, e cheira tão bem! Que cheiro bom! Cheira mesmo muito bem! Não aguento mais! Eu quero mesmo comer! Como é que pode cheirar tão bem? Os membros da tribo começaram a enlouquecer, então profanar o fogo sagrado. Pode criar algo tão delicioso? Os deuses não ficarão zangados? Ai, que pena! O nosso chefe Yeyan, de bom coração, convidou certas pessoas para se juntarem à nossa tribo para comerem peixe assado. Mas a sua boa vontade foi paga com ingratidão, e ainda lhe chamaram louco. Enfim, agora só lhes resta ficar a ver. Vumurra lamentou-se a fingir. Ao ouvirem isto, os membros da tribo sentiram o seu mundo desabar. Quando o Umurra os procurou, por que é que não acreditaram? Ele até trouxe 2 peixes grandes. Por que é que não acreditaram? Agora tem o peixe assado à frente deles e não o podem comer. Arrependeram-se do que fizeram, se ao menos pudessem provar um bocado. Nem era preciso juntarem-se à tribo, até trabalhar como um animal de carga seria melhor do que ser tratado como um macaco na tribo de Umuya. Pelo menos, conseguiriam comer alguma coisa. Só resta um pouco de peixe assado. Vou perguntar uma última vez. Alguém quer juntar-se à nossa tribo? Esta é a última vez que pergunto. Depois disto, não haverá outra oportunidade. Engoli um bocado do peixe assado. Ponto, disse eu, com indiferença. O ambiente ficou gelado. Estou à espera que caiam na armadilha. Juntem-se à minha tribo. Tornem-se a pedra basilar para a construção de um clã patriarcal. Os membros da tribo estavam indecisos. A tribo de Vumuya tratava-os como gado. E a minha tribo, vista de qualquer ângulo, parece um ponto de encontro de lunáticos. Foi enquanto alguns hesitavam que, eu junto-me. Chefe Yeyan, eu também me junto. Os restantes membros da tribo, sem pensar nas consequências, correram na minha direção, apressando-se a prostrar-se em submissão. Os outros ficaram boquiabertos. Não tínhamos combinado lutar e morrer juntos, não havia tempo para hesitações, seguiram imediatamente o exemplo e correram também, a atropelarem-se uns aos outros. Chefe Yeyan. Chefe, a partir de agora serás o nosso chefe. Chefe, aceite-nos, por favor. Estávamos errados por duvidar de ti. Por favor, perdoa-nos. Quase 10 membros da tribo correram e prostraram-se no chão. Bording asterisco. Parabéns, anfitrião, por obter um membro da tribo. Ganhou 10 pontos de contribuição do clã patriarcal. Papriding. Asterisco. Parabéns, anfitrião, por obter um membro da tribo. Ganhou 10 pontos de contribuição do clã patriarcal. Parabéns, anfitrião, por obter um membro da tribo. Ganhou 10 pontos de contribuição do clã patriarcal. Saldo atual do anfitrião, 135 pontos de contribuição. Na minha mente, soaram 9 mensagens do sistema seguidas, 90 pontos de contribuição. Ora, aqui estão eles. Chefe. O peixe grelhado. Ainda resta algum? Ouviu-se a voz cautelosa de um membro da tribo ao lado. Olhei para o desejo nos seus olhos e ri-me com vontade. Umurra, Umuli, Umufa. Rápido, distribuam o peixe grelhado aos nossos novos membros. Deixem que vejam a decisão tão acertada que tomaram. Sim, chefe Yeyan. Uau! Então isto é que é peixe grelhado. Peixe grelhado, feito com a profanação do fogo divino. Os membros da tribo olhavam para o peixe nas suas mãos com os olhos a brilhar. Comiam com a boca a escorrer gordura, cambaleando para um lado e para o outro. Sentiam-se nas nuvens. Entretanto, o Umufa estava num canto, a segurar o seu peixe grelhado, com uma expressão complexa. Nunca pensei que as coisas chegassem a este ponto. Para sobreviver, teria de profanar os deuses desta maneira. Para fazer uma coisa destas, ele tem mesmo algum talento, mas ele também é completamente louco. O Mufa suspirou, olhou para o céu e comeu o peixe grelhado. Ele só se juntou à minha tribo por não ter outra escolha. É mais velho,
E já viu mais do mundo. Não se deixaria levar por um simples peixe grelhado, se pudesse. Preferia passar a vida a comer bagas do que comer esta coisa que profana os deuses. Quando é que o meu cultivo vai subir de nível? Se ao menos o meu treino tivesse dado resultados mais cedo. Nessa altura, a minha força aumentará imenso, e levarei os membros da tribo para longe desta tribo de lunáticos que profana os deuses. O Umufa suspirou e assumiu uma postura de cultivo. Detetado que o número de membros da tribo do anfitrião aumentou para 10, a desbloquear o sistema de cultivo ortodoxo do clã patriarcal. Neste mundo apenas o método de cultivo das mulheres sobreviveu. As mulheres cultivam a uma velocidade estonteante. É extremamente fácil, mas se um homem tentar cultivar segundo o método das mulheres, mal consegue progredir. Na melhor das hipóteses, é fácil sofrer um desvio de Ki. Em casos graves, o corpo pode facilmente explodir, resultando em morte. O sistema de cultivo ortodoxo e os métodos do clã patrilinear foram automaticamente gravados na mente do hospedeiro. O hospedeiro já podia começar a cultivar a qualquer momento, assim que a voz do sistema soou. Há muito que eu reparava no membro do clã mais velho e com mais prestígio, o Umufa. Entre os homens da tribo, era ele quem tinha mais talento para o cultivo, além de mim, claro, mas estava limitado pelo método de cultivo das mulheres. O seu reino estagnou por muito tempo, e ele quase morreu várias vezes por perder o controle da sua energia. Ter sobrevivido até agora foi pura sorte. Naquele momento o método de cultivo correto para homens estava bem gravado na minha mente. Eu percebi. Se conseguisse a lealdade de Umufa, os novos membros do clã que o respeitavam como a um pai ou irmão mais velho, ficariam naturalmente mais firmes do meu lado. Segundo o sistema, o reino inicial de cultivo tem 9 níveis. A diferença reside na notável disparidade de força. Os homens do clã que ainda não cultivam têm força normal. No primeiro reino, a força de Umufa aumenta 1 a 2 vezes. A maioria das mulheres do clã está no segundo nível, com mais do dobro da força. Umuya está até no 4º reino, e assim por diante até ao 9º reino. Acima disso, estão os reinos que o sistema gravou na minha mente, reinos que eu nunca tinha visto. O talento é determinado pelo Ki e sangue inatos. Fiquei surpreendido ao descobrir que, entre todos, homens e mulheres, o meu Ki e sangue inatos eram os mais abundantes. Uma enorme vantagem. A seguir vinha Umuya. Depois, algumas mulheres do clã com talento superior, e só depois o Umufa. E, da geração mais jovem, o Muha, cujo Ki e sangue inatos também não eram maus. Pela primeira vez, cultivei segundo o método ortodoxo. O sangue no meu corpo correu a uma velocidade estonteante, e comecei a sentir um ligeiro calor. Em apenas um instante, entrei no primeiro reino, o mesmo que Umufa tentou alcançar durante mais de 10 anos com o método errado. Tu ainda estás preso no primeiro reino, certo? Aproximei-me de Umufa, que estava sentado a um canto, e disse com indiferença. Eu sei o que estás a fazer. E não sei só isso, também sei que já perdeste o controle várias vezes e quase morreste. E sei que estás preso no primeiro reino há muito tempo. Olhei para ele. Não percebes que tudo o que estás a fazer agora é um esforço inútil? Umufa ficou pasmado. A maioria dos homens da tribo tinha um talento para o cultivo muito fraco e sabia pouco sobre o assunto. Só alguém como ele, com algum talento, é que aprendia alguns métodos com os mais velhos. Mas ele não esperava que eu também soubesse. Como é que sabes que estou preso no primeiro reino? Umufa olhou para mim. Senti até que não me conseguia decifrar. Não continues a cultivar assim. O que foi preservado até agora, o que os anciãos do clã te ensinaram, são tudo métodos de cultivo para mulheres. A não ser que te castres, por mais que tentes, nunca terás resultados. E ainda corres o risco de perder o controle e o teu corpo explodir, matando-te. Tens uma solução? Perguntou o Umufa a testar-me. Yeyan, não é que eu tenha uma mente fechada. E não me leves a mal por ser duro, mas eu acho. Que essa história de apanhar peixe do fogo sagrado é só para dar nas vistas. E essa ideia de fundar um clã patrilinear é completamente impossível. Desde sempre, desde antes de eu nascer, que as mulheres são as governantes da humanidade neste mundo. Que idade tens tu? Como te atreves a pensar que podes substituí-las fazendo umas coisas para te exibires? Disse o Umufa, olhando-me nos olhos. Claro que pode não acreditar. Mas se continuares a cultivar assim, o teu corpo será como uma folha no meio do oceano. Mesmo que as ondas não te engulam de imediato, será apenas uma questão de tempo. Agora, senta-te. Cultivo. Eu posso dizer-te exatamente o que deves fazer. Sentei-me de pernas cruzadas em frente ao Umufa. Comecei a cultivar segundo o método que o sistema me gravou na mente. O que disseste? Tu vais dizer-me como cultivar? O rosto de Umufa mostrava espanto e incredulidade. Ele olhou-me de cima a baixo. Nunca me tinha visto cultivar. Mesmo que o meu talento fosse excepcional, seria impossível eu orientá-lo. Yeyan. Afinal, não passas de um miúdo. Eu até pensei que talvez tivesses alguma habilidade. Mas agora,
Parece-me que deves ter aprendido uns truques heterodoxos de algum lado. Se enganasses o Vumurra, o Vumuli, o Vumulá e os outros jovens, vá que não vá. Eles só estão a tentar safar-se. Apesar da preguiça, todos tiram algum proveito. Mas tu, de maneira nenhuma. Devias usar os teus truques para me enganar. Quando estávamos na tribo, nunca te vi cultivar. E agora vens dizer-me, sem ponta de vergonha, que me vais orientar no cultivo. Não achas isso ridículo? O Mufá sorriu e abanou a cabeça, sem intenção de dizer mais nada. Susteve a respiração, concentrou-se e começou a guiar o fluxo de energia e sangue. A tribo tem as suas regras. Quando alguém está a cultivar, ninguém pode perturbar. Caso contrário, é uma luta até a morte. Olhei para o Mufá à minha frente. Abanei a cabeça e suspirei. Este tio é demais. Treinou metade da vida com um método de mulher sem chegar a lado nenhum, e ainda por cima arrisca-se a perder o controle e a explodir até a morte. Um puro desperdício de vida. Ele entrou em meditação para cultivar e deixou de me dar atenção. Mas a sua audição e o seu tato ainda estavam ativos. Não disse mais nada. Seguindo o método indicado pelo sistema, usei o dedo e pressionei diretamente um certo ponto vital no corpo de Mufá. Fluxo de energia e sangue foi imediatamente bloqueado. Todo o corpo de Mufá ficou visivelmente vermelho. Ele enfureceu-se de imediato. O cultivo já é propenso a desvios perigosos. Com alguém a interferir, a morte é quase certa. A tribo estabeleceu a regra de não perturbar. E, no entanto, eu estava a perturbá-lo. Não era óbvio que eu queria matá-lo? Ele cerrou os punhos com força. As veias saltaram-lhe. Se não fosse por não poder parar até a circulação de energia e sangue estar completa, ele teria adorado esmagar-me até a morte ali mesmo. O Mufá. Digo-o mais uma vez. O teu método de cultivo está errado. Só vim dar-te umas dicas porque vi que és muito respeitado pelos membros que se juntaram recentemente à tribo. Seja como for, só te vou ensinar desta vez. Se não te lembrares bem desta vez no futuro, mesmo que me implores para te ensinar, não te revelarei mais nada. Não me importei com o que o Mufá estava a pensar. Comecei a usar a pressão nos pontos vitais, de acordo com o método de cultivo ortodoxo, para forçar a alteração do seu fluxo de energia e sangue, mudando do método de mulher para o método de homem. O Mufá, que estava furioso, sentiu o fluxo de energia e sangue no seu corpo mudar gradualmente, tornando-se cada vez mais espantoso. A sua raiva transformou-se gradualmente em confusão. O que é que este miúdo está a fazer? O corpo parecia já não ser o seu, não lhe obedecia. Pelo contrário, fluía na direção que os meus dedos indicavam e a velocidade estava a aumentar. O Mufá assustou-se. Era-lhe impossível impedir a minha orientação. Só podia esforçar-se ao máximo para manter a energia e o sangue estáveis. Juntei 2 dedos e toquei repetidamente em pontos do seu corpo. Embora o seu talento fosse o melhor entre os homens da tribo, ainda havia uma grande diferença em relação às mulheres. Mesmo depois de mudar de método, receio que ele só consiga atingir o 2º nível. O meu dedo pressionou o último ponto vital. A energia e o sangue de Mufá fluíram finalmente uma vez pelo percurso correto. Se ele conseguir memorizá-lo, poderá despedir-se da aflição diária de lutar entre a vida e a morte. Se não conseguir, isso também já não tinha nada a ver comigo. Soltei um longo suspiro. Abri os olhos, mas vi que o olhar de Mufá tinha mudado. O que é que me fizeste? Por que é que, quando pões os dedos em mim, o meu fluxo de energia e sangue deixa de me obedecer? O Mufá sentia as mudanças no seu corpo, com o coração cheio de pavor. Se o fluxo de energia e sangue for bloqueado, pode ser fatal. Por outras palavras, eu podia tê-lo matado agora mesmo. Eu disse que o teu método de cultivo tem problemas. Por isso, usei a técnica dos pontos de pressão para o corrigir. Sentiste a direção do teu fluxo de energia e sangue a mudar? Disse eu com indiferença. O fluxo de energia e sangue. O método mudou? Como é possível? Tu apenas tocaste no meu corpo. O Mufá, com uma expressão de choque e incerteza, sentiu o fluxo de energia e sangue no seu corpo. Ainda havia algum excesso de energia e sangue do cultivo que não tinha percorrido todo o corpo. No momento em que o sentiu, ficou boquiaberto. A velocidade do fluxo de energia e sangue era várias vezes mais rápida do que o normal. Não só a velocidade aumentou, como a circulação também se tornou mais rápida. Ele instintivamente tentou memorizar o novo percurso do fluxo de energia e sangue. Mas até o último resquício de excesso desaparecer, não conseguiu memorizar tudo. Incrível! Ficou mesmo mais rápido. Como é possível? Mufá percebeu que este jovem tinha de facto visto através de todo o seu fluxo de energia e sangue com um único olhar, e, num instante usou os pontos de pressão para o alterar, aumentando a velocidade várias vezes. O Mufá ficou pasmado. Em seguida, uma onda de profundo medo apoderou-se dele. Ele levantou a cabeça bruscamente e olhou para mim. As suas pupilas tremeram, e começou a suar frio. Os seus muitos anos de experiência faziam-no sentir-se orgulhoso como líder entre os homens da tribo, mas, naquele momento, percebeu, alarmado, que já não conseguia compreender aquele jovem. Como é possível? Eu cultivo há mais de 10 anos. Como posso ser inferior a um novato como tu? Mufá.
não há impossíveis. Já que vieste para minha tribo, tens de te submeter a mim de corpo e alma. Respeita-me como chefe, e eu hei de vos guiar para construir uma poderosa sociedade patriarcal. Nessa altura, esmagarei sob os meus pés todas as mulheres que me desprezaram. Esses só precisam de me ajudar, de se tornarem a pedra basilar para eu estabelecer a sociedade patriarcal. Sacudi a terra do meu corpo com um ar despreocupado, levantei-me e olhei para ele de cima. Como é que eu fiz isto? Com o meu grande sistema, claro. Hahaha. O quê? Então não estavas a dizer disparates por teres enlouquecido com o choque de seres expulso da tribo? Não me digas que queres mesmo formar uma tribo. E fazer com que o estatuto dos homens ultrapasse o das mulheres? Os olhos de Umofa estavam cheios de pavor. Que estatuto dos homens a ultrapassar o das mulheres? Neste mundo, os fracos são presas dos fortes, e os fortes são respeitados. Seja homem ou mulher, quem for mais forte é que tem o poder da palavra. Como eu tenho uma forma de vos fazer desempenhar um papel maior do que o das mulheres desta era, a tribo que fundarmos. Chamar-se a tribo do clã patriarcal. Mostrei um sorriso orgulhoso. Mofa, agora percebes, a escolha de te submeteres a mim não é uma medida temporária para ganhares fôlego. É a única opção que tens, algo que tens de fazer. Eu sei que ainda tens o teu orgulho. Mas, Mofa, quando estiveres disposto a submeter-te a mim, eu farei com que o teu fluxo de energia e sangue atinja um nível ainda mais alto. Depois de dizer isto, finjo que me viro para ir embora. Chefe Yeyan, eu aceito. Aceito reconhecer-te como chefe da tribo. Mal tinha começado a virar-me, quando ouvi um baque atrás de mim. Ao virar-me, Umufa prostrou-se completamente. Líder do clã Yeyan, eu, Umufa, recebi a sua graça. A sua orientação de hoje abriu-me completamente os olhos. No passado, fui superficial. Agora, irei reconhecê-lo sinceramente como líder do clã. De agora em diante, eu, Umufa, estarei às suas ordens. Ele encostou a cabeça com força no chão. Estava muito arrependido. Se durante o cultivo não me tivesse apressado a terminar a circulação do Ki e do sangue, talvez tivesse conseguido memorizar o novo percurso. A velocidade de cultivo teria aumentado exponencialmente. Mas, neste mundo, não existem tantos Cs. Olhei para sua expressão sincera e esbocei um sorriso. Muito bem. Recrutei mais um com sucesso. Parabéns ao anfitrião por recrutar mais um membro do clã. Contribuição do clã patriarcal, mais um. O Umufa vai buscar os membros do clã que sabem cultivar. Eu vou ensinar-vos o método de cultivo correto para os homens. E tu, ficarás responsável por ensinar o método que eu te disser àqueles membros do clã. Entendido? O Umufa ficou radiante. Ótimo. Líder do clã, vou já trazer as pessoas do clã que têm algum talento para o cultivo. Eles certamente lhe ficarão muito gratos. Ele levantou-se do chão, excitado, e saiu. Ele compreendia o que o método de cultivo correto significava. Se os jovens do clã o aprendessem no futuro mesmo que não houvesse comida, pelo menos não seriam tratados como animais e macacos pelas mulheres. Junto à fogueira, Umufa trouxe 3 ou 4 membros do clã com algum talento para o cultivo. Umufa sentou-se de pernas cruzadas para cultivar. Os jovens membros do clã observavam-no, enquanto os restantes olhavam à distância. O que é que o líder do clã, Yeyan, vai fazer? Dizem que vai ensinar o Umufa a cultivar. Cultivar? Mas isso não é algo que só as pessoas com talento conseguem fazer. Nunca vi o líder do clã Yeyan a cultivar. Por que é que o Umufa aceitaria ser ensinado por ele? Cultivar não é nenhuma brincadeira. Se não o fizeres bem, podes explodir e morrer. Alguns membros do clã sussurravam entre si. Vocês os dois. Ouçam e vejam com atenção. O líder do clã, Yeyan, vai orientar pessoalmente o cultivo. Se seguirmos o método do líder do clã, Yeyan, a nossa velocidade de cultivo pode ser tão rápida como a das mulheres, disse o Umufa em voz baixa, sentado no chão. Assim que estas palavras foram ditas, o ar ficou tenso. Tio Umufa, estás bem? A velocidade de cultivo dos homens ser mais rápida que a das mulheres? Como é que isso é possível? Não estejas a brincar. As mulheres só precisam de cultivar por um dia para serem muito mais rápidas do que nós, em vários dias. Eu sei que o líder do clã, Yeyan, é muito forte. Mesmo que ele consiga pescar e acender o fogo divino, e ainda fazer um peixe grelhado delicioso, admito que ele é realmente incrível. Mas por mais incrível que ele seja, é impossível que, no cultivo, consiga superar as mulheres. Nós temos de lutar entre a vida e a morte para cultivar, arriscando-nos a sofrer um colapso, e ao risco de explodir até a morte, para no fim não ganharmos quase nenhuma base de cultivo. Mas as mulheres só precisam de cultivar um pouco enquanto dormem, e a sua energia é restaurada, e a sua base de cultivo também melhora. Como é que nos podemos comparar a elas? Os jovens membros do clã encolheram os ombros, impotentes. Apesar de terem algum talento, não se esforçavam tanto como Umufa, não conseguiam competir com as mulheres e ainda corriam o risco de sofrer um colapso. Para que o incômodo, os membros do clã que observavam concordaram profundamente. É verdade,
Por mais incrível que o líder do clã Ye seja, é impossível que ele consiga superar as mulheres até no cultivo. As mulheres são simplesmente assustadoras. Ouvi dizer que elas só precisam de cultivar a vontade por uns dias para superar um mês de treino árduo dos homens. Pois é, é tão injusto. O Mufa não aguentou mais, estava prestes a levantar-se para falar. Ponto, mas eu impedi-o. Não faz mal que eles não acreditem. Daqui a pouco, vão acreditar. Por agora, fica aqui quieto a fazer circular a tua energia vital. Eu vou guiar-te. Sim, líder do clã, Ye. O Mufa ficou radiante, sentou-se de pernas cruzadas e começou a fazer circular a sua energia vital. Eu toquei novamente nos seus pontos de acupuntura, pela mesma ordem de antes. Só que desta vez, foi visivelmente mais lento e a força aplicada foi muito mais estável, para que ele memorizasse a direção do fluxo de energia. O tio Mufa atreveu-se mesmo a deixar o líder do clã, Ye, guiá-lo no seu treino. Está louco, deve estar louco, de certeza, isto não é como pescar e assar peixe. Se alguma coisa corre mal durante o treino, pode ser fatal. Como é que o tio Mufa concordou? Os membros do clã estavam apavorados, até que sob a minha orientação, a circulação da energia vital do Mufa acelerou rapidamente. Os canais tornaram-se cada vez mais amplos e sólidos. Finalmente a energia vital, estagnada há mais de 10 anos, libertou-se. Avanço de reino, o segundo reino. O Mufa soltou um longo grito, sentindo o corpo completamente desobstruído. Eu atingi mesmo o segundo reino. Ele olhou para as próprias mãos com uma expressão chocada e gritou. O ar ficou em silêncio. Não é verdade que só as mulheres conseguem treinar até o segundo reino e mais além. O que acontece é que o vosso método de treino está completamente errado. Eu posso dizer-vos qual é o método de treino correto. Se treinarem de acordo com o meu método, o vosso reino poderá progredir de forma constante. É tão simples quanto isso. Terminei de orientar o Mufa, disse eu calmamente. O método de treino que o sistema gravou na minha mente pode acelerar muito o progresso dos homens. Só que eles provavelmente não conseguem entender o princípio. Depois de lhes mostrar uma vez, conseguem memorizar a sensação do fluxo de energia vital, mas a direção vai mudar, e se fiarem apenas na sensação, mais cedo ou mais tarde vão esquecer-se. Primeiro vou aumentar a força dos membros do clã, para que tenham poder de combate para enfrentar a Muia e as mulheres dela. Recuperei os sentidos e olhei em volta, mas reparei que estava um silêncio invulgar. Não está certo. Normalmente quando faço uma coisa destas, já devia ter aparecido alguém chocado. Por que é que ainda não se ouve nada? Como é possível? De repente, ouviu-se uma voz hesitante. A expressão no rosto de todos os membros do clã tornou-se extremamente sombria. Como é possível? Nunca se ouviu falar de um homem que conseguisse treinar até ao segundo reino. Os homens só conseguem treinar até ao primeiro reino. Líder do clã, Ye. Ponto. Quem és tu, afinal? Primeiro foi a pesca, depois o fogo divino. E agora isto do treino. Por que consegues fazer coisas tão subversivas? As expressões dos membros do clã estavam cheias de medo e inquietação. O senso comum e as regras da sua visão do mundo estavam a ser desconstruídos por mim, pouco a pouco. Nem se atreviam a respirar. Baixaram a cabeça, sem se atreverem a olhar para mim, porque, aos seus olhos, a minha figura parecia-se cada vez mais com um monstro blasfemo. Respirar fundo. É normal sentirem-se tontos. Mas guardem o vosso medo para mais tarde. Haverá alturas para terem medo no futuro. Só aqueles que conseguirem aceitar estas coisas poderão ser membros da sociedade de clã patriarcal que eu vou construir. Disse eu com indiferença. Os primitivos não conhecem o mundo. É muito normal. O mundo deles tem demasiadas proibições e amarras. As coisas certas que eu faço aos olhos deles tornam-se todas atos subversivos. O tio Mufa atingiu mesmo o segundo reino. Assim, sem mais nem menos, chegou ao segundo reino. O tio Mufa, que treinou arduamente durante mais de uma década e lutou entre a vida e a morte durante muitos anos. Ele chegou mesmo ao segundo reino. É o segundo reino. É um reino que só as mulheres conseguiam alcançar. Não pensei que o Ye conseguisse mesmo fazer o tio Mufa chegar a este reino. O chefe Ye conseguiu mesmo. Ouvi gritos de espanto e incredulidade à minha volta. Pelos céus! O chefe Ye é mesmo omnipotente. Não só consegue pescar e assar peixe, como também ousa mudar o método de cultivo. Os métodos de cultivo foram todos transmitidos pela avó ancestral. O chefe Ye muda as coisas como bem entende. O trio original que mais me apoiava também tinha uma expressão de pânico. Eles devem achar que, aconteça o que acontecer, consigo sempre surpreendê-los onde menos esperam. A avó ancestral vai certamente castigá-lo. Que a avó ancestral nos proteja. Não castigues o chefe Ye, ele é mesmo uma boa pessoa. Até nos deu peixe assado, e estava mesmo delicioso. Ele só vai mudar o método de cultivo do tio Mufa. Só mesmo o do tio Mufa. Avó ancestral, por favor, perdoa-lhe. O Vumurra, o Vumuli e o Vumula rezavam devotamente à avó ancestral. O motivo era eu só alterar o método de cultivo de uma pessoa, o Vumufa.
Todos os membros do clã que já cultivaram venham cá. O Vumufa já memorizou o caminho do fluxo de energia que lhe acabei de mostrar. A seguir, ele vai guiar o fluxo de energia de todos vós para o caminho certo. Ou seja, vai ensinar-vos a todos o método de cultivo modificado do Vumufa. Uma frase minha, vinda de longe, atingiu como um raio o trio original que há pouco rezava por mim. O chefe Yeyan quer que nós também aprendamos o novo método de cultivo? Será que nós também podemos ser como o tio Vumufa e alcançar o próximo reino? Como é que é possível? Será que o método de cultivo que o chefe Yeyan ensinou ao tio Vumufa pode ser usado por todos nós? A multidão ficou em alvoroço. Exato. Este método de cultivo foi nos ensinado pelo chefe Yeyan. Todos os homens podem praticá-lo. Além disso, ao praticar com este método, a nossa velocidade não será de modo algum inferior à das mulheres da nossa tribo. Desde que treinem arduamente, com o tempo que conseguirão certamente superar as mulheres que antes nos tratavam como gado. O Vumufa, depois de estabilizar a sua energia vital após o avanço, abriu os olhos, levantou-se do chão e gritou para os membros do clã. Nesse momento, os olhos do Vumufa brilhavam intensamente, como se chamas ardessem dentro deles. Então eu também quero aprender. O chefe Yeyan é incrível. Depois de aprender este método de cultivo, será que deixam de me chamar macaco? Chefe Yeyan, eu também quero cultivar. Não quero que as mulheres voltem a olhar para mim como se eu fosse lixo. Eu também. Vou treinar arduamente, para recuperar toda a dignidade que perdi. A multidão estava exaltada. Os gritos de alegria quase rasgavam os céus. Eu assenti com a cabeça. Apertei os punhos. Tenho de aumentar o nível de cultivo dos membros do clã o mais rápido possível. Vou começar já a planear a reconquista do clã Umuya. Ainda não esqueci a humilhação de ter sido expulso. Na margem do rio, o clã Umuya. Dentro da gruta, uma mulher de expressão fria, com um colar de dentes de fera no seu tornozelo alvo, uma mulher de belas feições, estava sentada numa pedra, rodeada por um grupo de mulheres do clã. Era a chefe do clã Umuya. Chefe, os homens da gruta do canto sudoeste desapareceram. Estão todos mortos. É bom que estejam mortos. Nem para apanhar comida serviam. Só serviam para gastar os nossos mantimentos. Foi bom terem morrido todos. Mortos. Finalmente paz. O Umuya tinha uma expressão fria. Uma das mulheres da tribo, com uma expressão complexa, disse de cabeça baixa: "Não, chefe. Eles não morreram, apenas deixaram a caverna." O Umuya franziu o sobrolho. Agora é a época mais quente. As bagas e os vegetais selvagens também são muito mais escassos, e a maioria já foi colhida pela nossa tribo. Estes macacos que não conseguem arranjar comida em vez de ficarem na caverna, estão com pressa de ir morrer lá fora. Com este calor e sem comida, eles não vão longe. Devem estar aqui perto. Envia outro grupo de macacos mais fortes para os procurar. Seja o terceiro grupo. E se eles deixaram a caverna por terem encontrado outro bosque de bagas ou mais vegetais comestíveis? Se for verdade, roubem tudo aquele bando de macacos magricelas. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Umuya, enquanto descruzava e cruzava as pernas novamente. A sua pulseira de tornozelo feita de dentes de fera tiniu, revelando uma postura de confiança, elegância e nobreza. Ao lado da caverna, Umuzi, ao ouvir que a terceira equipa ia à minha procura, revelou um vislumbre de ansiedade no olhar. Mais um dia de sol raiou. Tinha acabado de acordar no abrigo. O lugar onde estamos não tem cavernas naturais, por isso só podemos construir abrigos. Nestes dias, o número de membros da tribo não para de aumentar, e cada vez mais abrigos são construídos. Todos os recursos e mão de obra foram canalizados para construir locais de descanso temporários, e de momento não há tempo para construir habitações que ofereçam uma proteção eficaz. Agora, há muito por fazer, mas já temos as pessoas. Também já temos peixe como alimento. Assim que os abrigos sólidos estiverem prontos, a tribo estabilizará. Só então poderemos continuar a desenvolver a nossa produção. O problema é que ainda não sei como construir abrigos sólidos. Os membros da tribo que se juntaram a nós são todos homens da quarta equipa de antes de sairmos da tribo, e não são bons em construção. Antes de deixarmos a tribo de Umuya, havia 4 equipas de homens. Cada equipa tinha cerca de 10 homens, sendo que a terceira era a mais habilidosa a construir abrigos. Na tribo, tinha um estatuto mais elevado, embora todos fôssemos vistos como macacos. Mas mesmo entre macacos há uma hierarquia, e a nossa quarta equipa era a mais baixa de todas. Jing. Palavra-chave detetada. O sistema encontrou agora um item para o anfitrião na loja de pontos de contribuição. Construtor de abrigos. Desde que o anfitrião reúna os materiais necessários para a construção, pode usar o construtor de abrigos para construir abrigos com boa privacidade e alta segurança. Ponto: abrigos fortes e estáveis. Preço do item: 100 pontos de contribuição. Deseja o anfitrião fazer a troca? Fiquei radiante. Um pensamento foi o suficiente. Parabéns, anfitrião.
Compra efetuada com sucesso. Quando o anfitrião usar o construtor de abrigos, ele construirá automaticamente o abrigo para si. Irmão Ye, a voz de uma jovem veio de longe. Era Umuzi, a correr ofegante na minha direção. Irmão Yeyan, a chefe Umumuya descobriu que os homens deixaram a tribo. Ela acha que vocês encontraram um bosque de bagas e novos vegetais comestíveis. Agora enviou os homens da terceira equipa para vos roubar. Irmão Yeyan, fujam com o peixe rápido. Se eles o levarem, estamos perdidos. Disse ela, ofegante e ansiosa. Eu olhei para ela, com uma expressão estranha. Umuzi, que equipa disseste? A terceira equipa. O que se passa? De repente, soltei uma risadinha. A terceira equipa, não é aquele grupo de homens que são bons a construir abrigos? O Jiandao chegou mesmo a tempo. Com eles, a velocidade de recolha de materiais de construção vai certamente aumentar. Chegou mesmo a calhar. Já estava a ficar preocupado que não viessem. Não te preocupes. Umuzi, eu vou ficar bem. Eles não me podem fazer nada. Que piada. A terceira equipa come melhor do que a vossa quarta equipa. Eles pelo menos têm o que comer. E, para além disso, tem a proteção da Umuya. Só com o teu peixe não os vais demover. Eles só te vão roubar o peixe todo e levá-lo à chefe do clã Umuya, irmão Yeyan. Foge depressa! A Umuzi ficou aflita. Ela implorou-me que fosse embora. Achava que, só por ter pescado uns peixes, conseguiria enfrentar a Umuya, mas a Umuya é do quarto reino. Ela tem imensos membros do clã que lhe são leais. É completamente impossível enfrentá-la. Quanto mais ela pensava, mais ansiosa ficava, e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Mas eu voltei a dar-lhe uma palmadinha na cabeça e disse calmamente, ora, não te preocupes. Eu tenho os meus métodos. E mesmo que nos roubem o peixe, não há problema. Tenho mais do que o necessário para sobreviver. Não te rales com isso. Espera e vais, vereador. Agora, sinto-me confiante. Eu tenho o construtor de abrigos. Neste mundo, um abrigo resistente é a pedra basilar da força de uma tribo. Quanto mais resistente for, mais fácil é proteger a comida e os membros do clã. Assim que construirmos o abrigo, pusermos lá o peixe, a terceira equipa não conseguirá levar nenhuma escama. A chefe do clã, Umuya, vai de certeza castigar-me. Ela proibiu-me de vir ter contigo. Vou ser castigada. A Umuzi tinha um ar ressentido. O rosto dela culpava-me por não ter levado as suas palavras a sério. Eu ri-me às gargalhadas. Não faz mal. Podes dizer que o Yeyan te obrigou a vir. De volta ao abrigo, a Umushai veio atrás. Disse que estava preocupada que eu me estivesse a gabar e que precisasse de ajuda. Na verdade, fiquei contente por ela vir visitar a tribo. Preciso de madeira, areia e pedra. O máximo possível. O Umuhea, o Umuli, o Umulá, vocês os três ficam responsáveis por liderar os membros do clã nesta tarefa. Lembrem-se, tem de ser rápidos. A terceira equipa está quase a chegar para nos roubar o peixe, e eu quero que procurem estes materiais. Para construir um abrigo que proteja a nossa comida. Tem de o fazer o mais depressa que conseguirem. Caso contrário, se aquela mulher, a Umuya, nos roubar sequer meio peixe, a perda será nossa. Sim, chefe Yeyan. Os membros do clã gritaram em uníssono. A sua quarta equipa tinha o estatuto mais baixo na tribo. Tinham sofrido todo tipo de desprezo e injustiças. Agora, finalmente, tinham encontrado um lugar para descansar e recuperar. E a Umuya ainda quer vir roubar-lhes a comida? É intolerável, chefe Yeyan. Já montei o posto de vigia à entrada da tribo, como o chefe disse. Assim que as pessoas da outra tribo chegarem, eu darei imediatamente o sinal com o apito e tentarei detê-los. Ouviu-se a voz grave do Umufa. Olhei para ele e assenti com a cabeça. Depois de terminar a orientação do treino de ontem, coloquei-o a ele e a alguns jovens do clã na equipa de guarda. Não esperava que montassem o posto de vigia em apenas uma noite. Antigamente, as mulheres da tribo não queriam saber dos postos de vigia. Um único posto demorava vários dias a ser construído. O Umufa construiu-o num só dia. Na nossa tribo, os postos de vigia são normalmente guardados e construídos pelas mulheres do clã. Infelizmente, nunca me permitiram participar na construção de um posto de vigia, por isso não tenho muito jeito para a coisa. Caso contrário, poderia ter sido ainda mais rápido. O Umufa baixou a cabeça envergonhado. Já está muito bom. Abanei a mão. Chefe Yeyan, receio que demore vários dias a arranjar a madeira. Temos medo de não conseguir a tempo. Ouviu-se a voz de um jovem da tribo. É verdade, a tribo de Umuya não fica assim tão longe da nossa. Devem chegar em breve, e ainda temos de recolher materiais de construção. E construir os abrigos. Será que conseguimos a tempo? Os membros da tribo estavam preocupados. Membros da tribo, não se preocupem. Vocês juntaram-se à minha tribo. Eu, como vosso chefe, vou naturalmente facilitar-vos o caminho. Já vos preparei ferramentas. Vão ver que conseguirão fazer o dobro com metade do esforço. Sorri de canto. Detetadas ondas cerebrais emitidas pelo anfitrião. Abater árvores, escavar terra. Partir pedra. Itens recolhidos para o anfitrião respectivamente, machados, pás.
Cada ferramenta custa 5 pontos de contribuição. A estimar a quantidade de ferramentas para o anfitrião. Ding. Estimativa concluída. O anfitrião precisa de serras, 3 unidades, num total de 45 pontos de contribuição. O anfitrião tem atualmente 95 pontos de contribuição. Confirma a troca? Com um pensamento, a troca foi efetuada com sucesso. Martelos, 3 de cada, foram gerados automaticamente nas proximidades para o anfitrião, chefe Ye-Yan. As ferramentas de que fala são pedras? Estávamos a dizer que mesmo com pedras não conseguimos a tempo. Nem que sejam pedras bastante afiadas. Para cortar uma árvore, são precisas 2 pessoas e quase meio-dia. Terra, areia, pedras. Ponto. Só podemos usar as mãos. Como é que vamos fazer o dobro com metade do esforço? Os membros da tribo estavam confusos. Gente, por que não acreditam no que eu digo? Se não acreditam, virem-se e vejam. Vejam o que são aquelas coisas ali ao lado. Alguém se virou para olhar e viu, não muito longe, um monte de ferramentas de formas estranhas e incrivelmente afiadas, pousadas silenciosamente. Os membros da tribo perceberam, mal olharam, que eram mais afiadas do que a pedra mais afiada que alguma vez tinham usado. Chefe, isto é? Os membros da tribo nunca tinham visto ferramentas com pedras afiadas presas a cabos longos. A pedra na ponta até refletia a luz do sol. Devem ser mais afiadas do que qualquer pedra. Chamam-se machados, pás e martelos, disse eu com indiferença. A parte da ponta não é uma pedra afiada. É ferro. É metal. Por exemplo, aquele martelo pode partir facilmente as pedras mais duras. Tenham cuidado ao usá-las. Um pequeno descuido. E podem sangrar e ferir-se. Os membros da tribo olhavam, confusos. Metal. Não disse mais nada. Fui direto. Peguei num martelo e preparei-me em frente a uma rocha teimosa que se projetava do chão. O chefe Ye-Yan vai partir esta pedra? Esta pedra é um calhau dos antigos. Já tropeçamos nela várias vezes e quisemos tirá-la daqui. Mas a pedra é demasiado dura, nenhum martelo de pedra a consegue partir. Os membros do clã susteram a respiração. Será que o martelo de que o chefe Ye-Yan falou? Consegue partir esta pedra? Mesmo que seja tão surpreendente como o chefe Ye-Yan disse. Na melhor das hipóteses, mal a consegue partir. Aquela pedra é a mais dura que já vi. O martelo desceu. Pum! Um estrondo ensurdecedor de algo a partir-se. Todos se assustaram com o barulho, arregalando os olhos. Aquele calhau, conhecido como o mais duro, tinha se desfeito em inúmeros pedaços. Ao verem a cena à sua frente, o coração dos membros do clã parou por um instante. O martelo, prateado e brilhante, não tinha um único arranhão, mas o calhau estava desfeito. Nem queriam imaginar o que aconteceria se lhes acertasse por descuido. Partiria todos os ossos. Depois, viraram-se para os machados e pás espalhados no chão, para as lâminas que emitiam um brilho frio. De repente, um arrepio percorreu-lhes o corpo. Isto é uma demonstração. O modo de usar estas ferramentas é parecido com o das pedras afiadas comuns, mas, quando as usarem, tenham muito cuidado para não se magoarem. Ouviram?